vascaínas. Vamos lá, um programa que faz seu coração esportivo perder. Bola no pé, olha na mão, José Fernando. Começa agora o Caldeirão Vascaíno. Vai, vai. Está começando! Está começando! Está começando! 21 horas e 5 minutos. Você está ligado aqui na Rádio Fluminense 540 em AM. Esse é o programa Caldeirão Vascaíno. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Vou começar de uma maneira diferente. Na última semana, o cantor, compositor Neguinho da Beija-Flor deu uma entrevista ao site, ao portal O Dia, confirmando que a música que ele fez e gravou, ele fez pro Vasco. Então, vamos agora cantar a música original que ele fez pro nosso Vascão. Vamos lá, galera? 1, 2, 3 e já! Domingo, eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou fã. Vou levar pro pente de bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Não quero carreira numerada, vou jogar na arquibancada pra sentir mais emoção. Porque meu time bota pra TV, e o nome dele são vocês que vão dizer oh, 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 Vasco! Oh, 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 Vasco! Domingo, eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou fã. Vou levar foguetes de bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Não quero carreira errada, vou jogar na arquibancada pra sentir mais emoção. Porque meu time bota pra TV, e o nome dele são vocês que vão dizer oh, 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 Vasco! Bom, já começamos o programa em alta astral. Vamos direto e reto ao que interessa, ao nosso giro de destaques do Caldeirão Vascaíno. É o Cavalcante. Jornalista Rodrigo Campos é o convidado de hoje no Caldeirão Vascaíno. Diretoria encaminha a renovação de patrocínio com a Caixa. Vasco vence amistosos contra Bangu e Barra Mansa por 2-1. Próximo domingo, 17 horas, Gigante da Colina estreia no Carioca contra Madureira em São Januário. Dupla Fla-Flu corre risco de perder cota de TV do estadual e valor milionário pode ser dividido entre os clubes do Rio, entre eles o Cruz Maltino. Falta de regularização de estádio pode adiar partidas de estreia do estadual, Zé Fernando. Beleza pura, até o Cavalcante, são 21 horas e 7 minutos. Você está ligado aqui no Caldeirão Vascaíno, na Rádio Fluminense 540 em AM. Vou fazer as honras da casa, o boa noite, o destaque inicial do nosso convidado do dia. Boa noite, é um prazer te receber aqui na rádio com a galera do Caldeirão. Boa noite, Rodrigo Campos. Antes de mais nada, um forte abraço a todos, muito obrigado pelo convite. Na realidade, uma intimação eu não tinha como negar, até pelo respeito que eu tenho pela emissora, pelo trabalho dos amigos. E falar do Vasco da Gama é sempre extremamente interessante, é sempre um papo muito agradável para uma audiência tão qualificada como essa. Tenho um carinho especial pela Rádio Fluminense. Sou aqui de Niterói, estou sempre acompanhando essa programação e um carinho especial também, uma alegria muito grande estar ao lado de grandes amigos. Muito boa noite, obrigado pelo convite. Obrigado a você, obrigado a galera que está em casa pela audiência de sempre. Você vai poder participar com a gente, hein? O Rodrigo vai ficar conosco até o final do programa. Você vai poder entrar, fazer alguma pergunta, enfim. Teremos vários quadros bacanas nessa noite. Então, vou colocar seu boa noite, seu destaque inicial. Muito boa noite, Zé Fernando, aquele boa noite, show de bola pra galera, ligadaça aqui na 540M, Rádio Fluminense, gigantes ouvintes, aquele boa noite, show de bola pra galera aqui da mesa, convidado ilustríssimo Rodrigo Campos aqui com a gente. Obrigado. E vamos falar um pouquinho de Vasco da Gama.
Obviamente, Zé Fernando, naquele otimismo de domingo, Vasco e Madureira em São Januário, Zé. Domingo o Caldeirão vai ferver. Vai ferver, outro em São Januário. Hoje está fervendo aqui na Fluminense e no domingo o Caldeirão vai ferver. É isso aí. O boa noite, destaque inicial aqui, Alcimar, do nosso integrante do Caldeirão Vascaíno. Boa noite. Boa noite, Humberto. Olha a sua vinhetinha, Humberto. Com direito à vinheta. Vamos lá. Boa noite a todos da mesa, obrigado pela vinheta, Zé Fernando, nosso convidado ilustríssimo. Meu destaque é um destaque duplo. O fato de que teremos o nosso retorno à nossa casa, estamos contando as horas para voltar para São Januário, e São Januário estará em festa. Festa que sempre apegou o nosso convidado, Rodrigo Campos, aqui com seu famoso bordão. Então, Vasco e Madureira no domingo, e é festa de novo. Beleza, são 21 horas e 8 minutos, você está ligado aqui na Rádio Fluminense 540 em AM. E a partir de agora vamos liberar o nosso telefone em DDD 21 2125-3090, DDD 21 2125-3090, sua participação com a galera aqui do Caldeirão Vascaíno. O boa noite, o destaque inicial dele. Boa noite, meu amigo. Qual é a vinhetinha dele? Qual é a vinhetinha dele, Alcimar? Boa noite, homem peruca. Boa noite, Zé Fernando. Boa noite, amigos da mesa. Boa noite, torcida vascaína. Boa noite para quem carrega a Cruz de Malta no peito. E Zé, daqui a pouco essa saudade acaba, porque domingo estaremos novamente lá na nossa casa, São Januário. Hoje à noite vamos falar muito dessa estreia do Vascão, também sobre todas as últimas notícias que envolvem o Gigante da Colina. Então convido a toda a galera a ficar ligadinha hoje no Caldeirão Vascaíno, Zé. Beleza. O boa noite, o destaque inicial do nosso outro companheiro daqui da nossa equipe. Boa noite, vamos ver se o operador se lembra o nome dele. O nome dele é Roberto Zimmer, pô. Só o dele você esqueceu, Alcimar? Pô, sacanagem, mas tudo bem. Bacana a vinheta. Vamos lá, boa noite, Zimmer, seu destaque inicial. Boa noite a todos. Primeiro, um prazer estar recebendo um jornalista com o calibre do Rodrigo, que acima de qualquer coisa, para mim, eu já até disse, hoje dessa nova geração, Rodrigo Campos, Odilon Júnior, que para mim são as duas feras que vêm a substituir futuramente os grandes que tem por aí. E o destaque inicial, Zé, é dizer que a Flávia liberou, toda terça-feira estarei aqui. Aê! Aplausos. Mostrou que Peruca, você perdeu a aposta. Toda terça-feira o Zimmer estará conosco. Só uma coisa, Humberto está indo para o mesmo caminho. Não vai não, porque a gente vai mandar alguma declaração, um pedido oficial para a noiva dele, liberar. Mas vamos lá, direto e reto para a nossa pauta, para os nossos assuntos aqui do programa Caldeirão Vascaíno. Theo Cavalcante, seguindo a nossa pauta, teremos agora o boletim do Super Vasco, Alcimar. Vamos lá, é contigo, Theo Cavalcante. Boletim Super Vasco, Alcimar. Vamos lá, não tem problema, porque começamos na última terça-feira com o boletim Super Vasco e vida que segue. Eu acho que sim, mas vamos lá. Theo, então já não tem vinheta, Theo. Vamos com tudo? Igual o Faustão. Quem sabe faz ao vivo. Ô, louco, bicho, vamos com tudo. Isaías Chinoco descartou a chegada do atacante Felipe Flores. Site italiano compara vascaíno Evander a Neymar. Guinha Azul acerta a rescisão de contrato com o Vasco e deixa o clube. Ex-Vasco Jefferson acerta com o Madureira. Jorginho pede mais intensidade e atitude dos jogadores durante o treino, Zé Fernando. São as notícias do supervasco.com. A galera pode ligar aí, conectar e acessar o site Super Vasco, grande parceiro do Caldeirão Vascaíno, e acompanhar essas notícias na íntegra, Zé. Beleza, você pode acessar, né? supervasco.com, parceiro oficial do Caldeirão Vascaíno. Bom, vamos seguindo a nossa pauta aqui. Uma semana após a cirurgia, Eurico Miranda retorna ao clube e encaminha a renovação com a Caixa Econômica. Bom, fazendo as honras da casa, vou começar pelo Rodrigo. Rodrigo, uma boa notícia para a torcida do Vasco, né? Hoje todo mundo atrás de patrocínio, Guaraviton rompendo com todo mundo e, ao que parece, o Eurico Miranda deixou encaminhado a renovação com a Caixa. Sem dúvida nenhuma. É uma notícia importante porque
o momento financeiro do Vasco é extremamente delicado, como é também dos demais grandes clubes do futebol brasileiro. Essa asfixia financeira não é uma exclusividade em São Januário. Muitas vezes a gente acaba colocando a situação de uma forma até preocupante ou exageradamente preocupante, mas o Vasco não está muito diferente dos outros grandes clubes. E agora, essa possibilidade de renovação com a Caixa Econômica é uma notícia que deixa o torcedor vascaíno, sem dúvida nenhuma, um pouco mais animado. Se o valor não é aquele desejado, se o valor não é aquele esperado, ou é aquele merecido, é, de qualquer maneira, um dinheiro que está entrando. E no momento como vive o Vasco, um momento delicado financeiro como esse que vive o Vasco da Gama, qualquer possibilidade de patrocínio tem que ser vista com bons olhos. Ok, Humberto, sua opinião com relação a essa renovação encaminhada com a Caixa Econômica? Concordo com o Rodrigo, Zé Fernando. Agora o impasse se dá realmente em relação ao valor. O Vasco recebia 15 milhões de reais, de acordo com o último patrocínio, por ano na Caixa Econômica, e agora o que acontece é que especula-se que a Caixa oferece apenas 8, pelo motivo da crise, pelo momento que vive a situação econômica do país, que não é das melhores, e também pelo fato do Vasco jogar a Série B. O Vasco, em tese, não aceitaria um valor tão baixo e agora tem aquela queda de braço. O Vasco dificilmente vai receber os mesmos 15 milhões que recebia antes, mas a questão que se coloca na mesa, e esse quebra-cabeça que terá que ser resolvido pela diretoria é o quanto o Vasco vai aceitar sem parecer uma derrota nessa queda de braço. Ok, então acabou com a sua opinião com relação ao tema. Zé Fernando, imprescindível que o Vascão da Gama consiga aí a renovação com a Caixa. Já estamos sabendo que os valores não devem ser os mesmos aí em função da crise. Agora, na minha opinião, importantíssimo, a diretoria vai marcar um golaço se fizer aí uma parceria ganhando um dinheiro considerável, mas não podemos ficar só nisso. Precisamos de novos patrocinadores, até porque o time da grandeza do Vasco da Gama não pode ficar refém de apenas um negócio, uma empresa. Então, é importante, o torcedor quer muito que a Caixa renove com o Vasco da Gama, mas precisamos ir em busca de novas parcerias. Só um detalhe em relação a isso, tudo isso que foi dito, aí que está o efeito imediato do rebaixamento. O país está em crise? Sim, o país está em crise. Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Agora, se o Vasco tivesse permanecido na primeira divisão, esse valor não iria cair quase 50%, que é uma diferença muito grande. Você não está caindo de 15 para 12, de 15 para 13, para 11, está caindo de 15 para 8, cara. É uma diferença absurda. Então, a queda para o rebaixamento, além do prejuízo moral, que para mim é o pior de todos, né? O prejuízo financeiro, claro que é preocupante, porque você tem que reestruturar o clube, e aí a receita já não é mais a mesma. O prejuízo moral é terrível. Prejuízo moral é incalculável. O prejuízo financeiro é esse que a gente está vendo aí. O que era 15 pode passar a ser 8. Em um clube que já está em crise, isso me preocupa extremamente. E tanto é verdade que o Rodrigo está falando, Zé, que Atlético Mineiro e Cruzeiro, que são clubes estreantes nesse patrocínio, vão receber 12,5 milhões de reais, enquanto o Vasco recebia 15 e agora especula que pode vir a receber 8. E a curiosidade é que a grande chance do Vasco manter o patrocínio em valores vultosos se dá justamente pela queda de braço que envolve o Corinthians. O Corinthians continua querendo os mesmos 30 milhões do último contrato. Caso o Corinthians não consiga, a Caixa vai ter uma certa pressão para continuar patrocinando um clube de massa como o Vasco da Gama. Ok, então colocante quer finalizar? Ou sua parte já Não, concordo com o que a gente está falando aqui, Isso né? é outro absurdo, né? Sem Talvez dúvida, o cara lá do marketing da Caixa, ele seja paulista, com todo respeito aqui, e não saiba a grandeza do Vasco. Igual um cidadão do marketing da Pênalti que desenhou uma camisa do Vasco azul. Ah, porque o Vasco veio do Remo, ele desenhou uma camisa azul, entendeu? Mais ou menos isso. Acontece isso, né? Às vezes o cara desenha uma camisa de um clube e não sabe o que representa aquela faixa na camisa do Vasco. Às vezes ele não sabe. É normal isso acontecer. E esse problema de patrocínios milionários, eles assolam, né, vários times do Brasil, e o Vasco não é diferente, principalmente nesse momento de rebaixamento e de crise financeira. Então, realmente,
o Vasco fica numa queda de braço, só que, embora tenha uma grandeza histórica, um gigantismo, o momento do Vasco é muito complicado para fazer essa negociação, né? Então, é esperar, aguardar e torcer para que a diretoria faça o seu melhor. 21h19, você está ligado aqui no Caldeirão Vascaíno, na sua Rádio Fluminense no 540 em AM. Você pode ligar para cá, DDD 21 2125 3090, DDD 21 2125 3090. E quem quiser ver a galera, Theo, Zé Fernando, twitchcast.tv/Cal Vascaíno. E já tem muita gente aqui mandando seu recado. Posso mandar um alô pra galera? Agora. Um alô gigante para Edu Costa, perguntando quando que terá o escudo de campeão carioca 2015 na camisa do Vascão da Gama. Pois é, os atuais campeões cariocas. Isso mesmo, a gente não fala. A Copa do Brasil e a FERJ também, já introduziu isso há alguns anos, o escudo de campeão carioca. Então, eu faço questão de que a camisa do Vascão tenha. Eu também. Pois é, Madison James Andrade também participando com a gente, dando aquele boa noite, Caldeirão. Camila Santos dando boa noite pro Peruca. Pois é, daqui a pouquinho, Peruca está nos bastidores cuidando da produção. Daqui a pouquinho, já no ar. Já deu boa noite dele também. Marcos Felipe dando aquele boa noite pro Peruca. Ismael Dias dando boa noite para o Caldeirão. O Valfrido aí. Valfrido Neto, saudações vascaínas a todos na mesa. Grande abraço. Francisco Neto também perguntando se a história da Adidas é verdade. Sabe alguma coisa, Zé? Não sei, para mim é mais especulação, hein? Alan Jones dando boa noite, galera. O Charlie Oliveira também, Vasco, boa noite, Nação Vascaína, mandou aquela cruz de malta improvisada digitalmente. Fábio Alexandre também com a gente, dizendo que está mais nervoso e ansioso pela estreia do Vascão no Carioca 2016 que os jogadores. Você também, Zé Fernando, cuidado com a pressão. Não, não tô ansioso não, eu tô tranquilo. Tô olhando aqui pelo nosso aquário aqui da Rádio Fluminense, né? O Biluca não para um minuto, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E daqui a pouco vai começar, no ouvido do Beto. Zé! Perto da cada fila aqui, coitado, é verdade. Eu vou avisando ao Rodrigo, porque toda hora ele me chama, Rodrigo, o peru que vem. Zé! Aí já vira, complicado. Pois é, tem que ficar ligado. Em São Januário, com 20 mil pessoas, a gente identifica imediatamente o peru. Vai esperar o quê? O mês 4 aqui. Tá certo, vamos lá. É verdade. André Pedro dando aquele boa noite pra galera. Marcos Felipe dando uma moral pro Zimmer. Olê, Zimmer. Também com a gente, Marília Rabelo e Eugênio Leal também. O boa noite, galera vascaína. Boa noite, Rodrigo. Aí, Marília Rabelo, manda um alô pra ela, Rodrigo. Alô, Marília, um grande beijo pra você. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Beijão, hein? O Manuel Nogueira dizendo que aqui tem um timaço reunido, turma nota 10. A Ângela Diniz, um beijão pra ela. Adorei o uniforme do Caldeirão, Theo. Saudades. Eu também tô com saudade. Grande Ângela Diniz, que está brilhando com Enquanto Houver no Coração Infantil. Zé, diga. Beleza, Theo Cavalcante, na última semana, né? Vou passar aqui pro Rodrigo, pra gente fazer um bate-papo com ele. Na última semana, o Peruca anunciou aqui que a Mariana Ferreira, ela é de Tubarão e Santa Catarina, ela veio, nossa ouvinte, veio até o Rio e foi até a loja do Peruca em Copacabana. E eu vou ter que anunciar isso aqui no ar, Theo. É até um protesto, né? Ela trouxe um brinde, né, pra galera aqui do programa e o Peruca comeu tudo. Simplesmente ela trouxe chocolate e tal. Caiu na mão de quem, né? Caiu na mão do Peruca. Ela trouxe só pra você, né? Não faça isso com a nossa ouvinte. E a Mariana foi agraciada com um par de ingressos para assistir um musical no Net Rio. O primeiro musical A Gente Nunca Esquece. E a Mariana adorou. Mari, um beijo para você. Obrigado. Beijão, Mariana. Obrigado pela audiência. E dizer mais uma vez, né? Você que, por algum motivo, viagem ou a trabalho, vier ao Rio, por favor, faça um contato conosco. Teremos o maior prazer. Mesmo que não traga chocolate. Mesmo que não traga chocolate. Teremos o maior prazer em te receber. E além disso, né? Você vai poder tirar uma foto com a galera aqui do Caldeirão Vascaíno. E vida que segue. Viu que tá aqui fora do estúdio? Ele tá doido. Tá pulando lá. Tá doido. Então vamos lá. 21h22 minutos. 21h22 minutos. Ao vivo aqui no Caldeirão Vascaíno. O Caldeirão voltou, hein? Estamos aqui na Rádio Fluminense 540 em AM. O Alcimar dando um show aqui nas nossas mesas de transmissões, tanto aqui da Rádio Fluminense, lá da Rádio Bandeirantes, da Band News, que é todo o grupo. Muito bacana. Um abraço pro Christian, para todo mundo aqui da Rádio Fluminense.
Bom, Rodrigo, queria que você fizesse um breve relato, como você começou, em que rádio você começou efetivamente, e depois eu vou pedir para você narrar um gol. Aí eu deixo à vontade. Então, o microfone aberto para você. Estamos aqui muito, mas muito felizes com a sua presença. Obrigado mais uma vez. Não há por que agradecer. Eu estou muito feliz, né, em estar aqui ao lado dos amigos, nessa rádio tão tradicional, tão querida. O rádio, eu acho que eu já nasci com ele, né? Não tem um jeito disso. Eu, muito criança, muito pequeno, ainda por influência do meu pai, grande vascaíno, Inácio, que está lá em Itaipu, está nos ouvindo. Um abraço para o senhor Inácio. Grande vascaíno, um abraço. Eu costumo dizer que papai, eu tenho duas heranças, né, que papai deixou comigo. A seriedade, né, o amor ao trabalho e o amor pelo rádio. Então, a gente morava em Santa Teresa, lá no Rio, e eu, todos os jogos, eu ia sempre acompanhado do rádio. E era interessante, porque eu ficava na arquibancada, enquanto todo mundo olhava o Roberto Dinamite, que era o ídolo, né, no final da década de 70, início da década de 80, eu, é claro, que idolatrava o Roberto Dinamite, mas o rádio colado no ouvido, eu idolatrava também o locutor. O José Carlos Araújo, o Valcei Camargo, o Luiz Penido, o Jorge Cury, o Valdir Amaral. E também ficava de olho no gramado para ver qual repórter que ia entrevistar o Roberto Dinamite. E aí eu olhava pela canopla, pela camisa e sintonizava imediatamente naquela rádio. E dali eu saía, isso com 6, 7 anos. Eu ia para casa jogar botão com os meus amigos, eu narrando futebol. Eu ia tomar banho acústica do banheiro maravilhoso, aquele volta maravilhoso, narrando futebol. Legal. Então o rádio sempre foi muito presente, né? Então eu agradeço ao meu pai essa herança, né? Que é amar esse veículo, que é um veículo muitas vezes injustiçado, um veículo muitas vezes castigado e desvalorizado, mas, como diz Zé Carlos Araújo, o brasileiro não vive sem rádio. Exatamente. Né? E aí, o que aconteceu? Eu tive a oportunidade, em 1994, de fazer um teste na rádio AM O Dia. Felizmente consegui ser aprovado. Comecei ali como plantonista. Depois tive passagens pela Rádio Tropical, FM no Rio. Foi a primeira FM, inclusive, a fazer futebol. Uma equipe que tinha Valcei Camargo. E aí, de repente, eu me vi sendo repórter do Valcei Camargo narrando. Eu falei, será? E o primeiro jogo foi um Vasco Botafogo no Maracanã. Eu como repórter no gramado e teve um pênalti a favor do Vasco. Quando o Valcei me chamou, e aí, Rodrigo, você decide pênalti ou não? Eu falei, não, o microfone não vai abrir agora. E aí depois eu ter recebido um abraço do Dodô, que Deus o tenha num excelente lugar, um dos maiores narradores que eu já vi na minha vida. E aí, da Tropical, eu fui correspondente em Porto Alegre, da Rádio Guaíba. Tive a oportunidade de trabalhar na TV também, na CNT, como debatedor fixo do programa Rio Esporte durante 3 anos. 6 anos no Jornal Lance, 8 anos na Rádio Manchete, que eu tenho um carinho muito grande. Recentemente, na Bradesco Esportes FM, né, do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E sempre trazendo esse amor pelo rádio. Já trabalhei em todos os veículos de comunicação, mas a minha paixão, quem conhece, é o rádio, é falar para o ouvinte de rádio. Eu imaginar que a gente está aqui agora, e lá do outro lado tem um cara com a caixinha colada no ouvido, nos ouvindo, e hoje com o recurso da internet, é uma coisa fascinante. Eu, sinceramente, sou apaixonado por esse veículo, e por isso que eu não consigo nunca me imaginar não aceitando um convite para participar de um programa, principalmente uma qualidade como essa aqui que vocês apresentam. Bom, Rodrigo, eu ouvi atentamente e imagino a sua emoção em estar trabalhando com o Dolce e daqui a pouco ele, Rodrigo, nossa, isso daí realmente deve ter sido... Você quando tocou a vinheta, Dolce, Camargo, eu falei, o que eu faço da minha vida agora? Eu posso encerrar a carreira, estou trabalhando com o Dodô. E trabalhei também com outros. Tem um companheiro nosso, que é aqui de Niterói, o César Riso. César Riso. Tudo bem com Deus, feliz de bem com a vida, sorrindo e sacudindo o futebol do Brasil. Hoje eu estou ao lado do Rodrigo Campos. Eu quase tenho tudo também. O César, e aliás, que o ouvinte de rádio tem muito isso, o locutor que dá sorte e o locutor que dá azar. Exatamente. Então eu sempre gostei muito de ouvir o César Riso, cara. E o César é um grande rubro-negro.
Mas eu acho que ele nunca viu o Flamengo ganhar do Vasco. Que bom. O César, rapaz. O César, forte abraço, grande César Riso, que está nos acompanhando, tenho certeza, na sua mansão lá em Piratininga. E são 21 horas e 25 minutos, Theo Cavalcante, vou passar para você agora, e eu vou falar aqui em primeira mão. Sabe quem? Peruquinha não sabe, e eu vou falar aqui. A partir de 10 horas, 10h15, vai entrar um vascaíno conosco, da Rádio Globo. Que isso, Zé Fernando? Da Rádio Globo. É mesmo? O nome dele chama-se Davi Rangel. Vai entrar com a gente, Davi Vai Rangel, entrar com a gente aqui. Davi da tarde. Ele tem que pedir autorização. Olha ele aí, Pedir autorização, ele envia rodoviária. Vamos pedir autorização em linha rodoviária. Então, Cavalcante, por essa eu não esperava. Eu sabia, Mas vamos lá, passo para você fazer uma pergunta, um comentário com o Rodrigo Campos. Show de bola. Vou perguntar ao meu parceiro Rodrigo Campos, né? Eu que também estou entrando na profissão agora, né, de jornalista, mas eu vejo a comunicação num período caótico, né? Uma vez que vivemos num país de crise e a própria comunicação, antes dela, já vinha andando aí vagarosamente. Te pergunto, meu parceiro, quais são as suas perspectivas, seus prognósticos para essa profissão? Olha, Guilherme, antes de mais nada, muito prazer. Fico muito feliz com essa sua paixão pela profissão. Eu acho que esse é o primeiro caminho, é o pré-requisito fundamental para a gente exercer bem aquilo que a gente gosta, e sei do seu potencial e conte comigo, tenho certeza que você tem uma estrada muito longa e muito vitoriosa. Obrigado, amigo. Olha, é preocupante a situação da comunicação aqui no Brasil, sob todos os aspectos. O que acontece? Quando foi criada a televisão, muita gente falou, o rádio vai acabar. O rádio se fortaleceu. Quando entrou a internet, no boom da internet, esse assunto chato voltou de novo. O rádio vai acabar. O rádio não acabou. O rádio continua muito forte. Então, respondendo a sua pergunta, essa crise que vive o país, é claro que ela traz consequências em todos os segmentos, não só na comunicação. Os bancos estão com problemas, quando aqui no Brasil o banco tem problema, é porque a coisa está feia. Supermercados, o seu Manuel da padaria está com problema. O país vive uma situação muito preocupante. Agora, o que me assusta em relação ao rádio é a desqualificação do profissional. É a famosa mão de obra barata. É quase aquela lei do menor esforço, né? Não tem tu, vai tu mesmo. Se você ganha X, eu vou trazer um cara que ganha 20% X, e a gente dá prosseguimento no trabalho sem preparar esse cara que está chegando para ganhar os 20%. Porque esse cara pode ser um talento, esse cara pode ser um verdadeiro nome do rádio num futuro muito próximo. Mas como ele chega e é lançado de uma forma que não é criteriosa, de uma forma que não é cuidadosa, muitos profissionais estão se queimando. Muitos profissionais não estão conseguindo desenvolver o seu talento exatamente por essa falta de preparo, essa falta de cuidado. Então é normal a gente hoje, infelizmente, observar erros no jornalismo que eram inimagináveis em alguns anos atrás, entendeu? Então isso me preocupa. Agora, o que eu penso daqui para frente? Numa crise que sempre dure, eu acho que existem grandes veículos de comunicação. A Fluminense é um exemplo disso. É um exemplo de superação, de qualidade, de credibilidade. Então, quando a gente fala em comunicação, o primeiro nome que eu faço andar de mãos dadas é a credibilidade. Você tendo credibilidade naquilo que você faz, não tem como fazer errado. Credibilidade nem vem qualidade, amor, zelo pela profissão, estrutura. E aí sim, eu acho que a gente vai superar esse momento. Se você me perguntar a curto, médio ou longo prazo, não vou saber lhe responder. Tomara que seja a curto prazo. Agora, que a situação é preocupante, isso não só na comunicação, no país inteiro de uma forma geral. Humberto, por favor, à vontade, uma pergunta, um comentário com o Rodrigo. Rodrigo, é um prazer grande tê-lo aqui ao meu lado, e eu, por ter uma formação diferente, que não é do rádio, do jornalismo, eu tenho um distanciamento interessante. Eu vejo com olhos de quem está de fora e de quem admira. Então eu entendo perfeitamente o que você disse ao se ver do lado dos seus ídolos, porque já tive também em outras rádios, com o Heraldo Leite, com
Craque. Com o próprio José Carlos Araújo, mas Fenômeno. do outro lado, respondendo a entrevista, respondendo as perguntas, e era sempre uma sensação quase de incredulidade, porque você parava e pensava, será que eu estou aqui mesmo? Será que isso está acontecendo? E, obviamente, tê-lo aqui viveu um pouquinho disso, porque é a primeira vez que eu lhe vejo pessoalmente, mas eu já conhecia a sua voz, já conhecia a sua narração, e a minha pergunta vai nesse sentido. O primeiro gol que eu ouvi, você narrando, se não me engano, foi um jogo do Flamengo, e quando você narrou, eu sou vascaíno, obviamente, eu pensei, desgraçado, esse cara é flamenguista. Depois um gol do Fluminense, desgraçado, esse cara é tricolor, esse cara é botafoguense, esse cara é vascaíno, o que é um sinal do bom profissional. Que apesar da sua história e apesar das suas peculiaridades e do seu background, você é um profissional de imprensa e a melhor forma de demonstrar isso é quando o torcedor acha que você sempre torce para o outro time, para o próprio time, o que é um sinal muito bom de imparcialidade, Rodrigo. E o seu bordão é um bordão muito interessante, que sempre no momento do gol, ao invés de falar o gol diretamente, você fala, é festa. E é algo alegre, é algo animado e é algo que os torcedores se identificam. Então, minha pergunta é a seguinte, como surge um bordão? É tentativa e erro? E de onde surgiu esse bordão especificamente? É festa. Alberto, muito obrigado pelas suas palavras, prazer em conhecê-lo. O detalhe é o seguinte, vou me chamar de maluco, mas acho que foi um dos maiores elogios que eu recebi, aquele desgraçado torce para o clube e tal. E é isso que eu acho bacana. Poucas pessoas revelam o clube que torcem, eu nunca tive esse problema, quem me conhece sabe. Acho que se eu não gostasse de futebol, eu hoje talvez seria um razoável médico, um razoável dentista, um limitado motorista de ônibus, qualquer coisa. Para eu trabalhar com futebol, e eu penso assim, todo mundo tem um time. Então essa coisa de esconder o time, eu sinceramente, eu tenho absoluta consciência, tenho total convicção de que quando eu abro esse microfone, o meu compromisso é com o cara que está ali do outro lado. Eu tenho que respeitar esse cara independentemente das cores escolhidas por esse cara. Que esse cara é o meu cliente, aliás, esse cara é o meu patrão. Então, quando você falou, quando eu ouvi você narrar um jogo do Flamengo, eu imaginei que você fosse rubro-negro. Quando eu vi você narrar um jogo do Botafogo, botafoguense. Jogo do Fluminense, tricolor. Vasco, Vasco. Isso é muito legal. Isso é muito gratificante. Eu fico muito feliz quando eu consigo atingir esse meu objetivo, que é narrar com isenção todos os jogos, com todas as equipes, independentemente da camisa que eu esteja narrando aquele gol. E o bordão é a coisa mais imprevisível que acontece. Por exemplo, eu estava fazendo em 2009 um jogo do Flamengo, o narrador, o João Guilherme, era o João Guilherme, né, hoje na Fox, ele estava narrando pela Rádio Manchete, e eu fazendo a reportagem do campo. E aí o Adriano recebeu uma bola, não lembro quem tocou, dentro da pequena área, ele parecia um polvo, se enrolou todo, e o Adriano, a gente tem um respeito muito grande, se enrolou todo, pegou de chapa, a bola foi parar na arquibancada. Aí o João Guilherme me chamou, Rodrigo, e aí, Adriano, bateu pra fora, fala, Rodrigo, eu falei, olha, inacreditável, gol perdido, Adriano, bota a mão na sua orelha grande, não me irrita. E aí começou o não me irrita. Toda vez que o jogador tem uma jogada bizonha, uma falha, como foi o David pelo Flamengo, que ele perdeu aquele gol contra o Vasco, né, que poucas pessoas acreditavam, talvez o gol mais feito que eu vi alguém perder. Aí eu fui com o não me irrita também, então isso pegou. E outros botões. Agora o É Festa, essa minha influência, essa influência que meu pai tem em relação à minha carreira, na década de 80, aqui no Rio de Janeiro, na Rádio Nacional, a gente tinha um dos grandes nomes na oportunidade narrando, o José Rezende. E ele tinha uma festa. E aí eu gostava daquilo. Então, quando ele parou de narrar futebol, e eu comecei a narrar futebol, procurei o José Rezende e falei, você me autoriza a usar o festa? Ele falou imediatamente. Ele primeiro pediu para ouvir o meu trabalho, ouviu, fiquei feliz que ele gostou, aprovou. E aí eu tenho a alegria de carregar esse bordão até hoje, vai festa. Então, Rodrigo, será que você poderia, se você se lembrar de algum gol do Vasco, deixa à vontade, não precisa ser desse
campeonato, de repente um gol que te marcou, que qualquer jogador do Vasco fez, mas não pode colocar o Peruca no meio desse... O Peruca quer ser o... não joga nada. Olha, tem que ser a Vera, tem que ser a Vera. Um gol que efetivamente aconteceu. A gente vai tentar aqui, né, porque um gol, a gente fica com aquele barulhinho da torcida, né, que aquilo aquela adrenalina que nos move, né. Então vou tentar um improviso aqui. Pode ser um gol do Caldeirão? Se tiver bom, hein? Pode ser o gol do Caldeirão. Pode ser um gol do Caldeirão? Pode ser, Zé Fernando, Peruca, pode ser então, pode ser. 22 segundos do tempo, desce o Caldeirão pela direita com Zé Fernando, ele domina, passa até o pedido, bola é o Pia, ele também recebe, mata no peito, bota no chão, lança na frente, olha o Humberto livre de marcação, foi ao fundo, cruzou o Zimmer, vai marcar, tocou o Peruca, bateu, é festa! Gol! Olha, se o Márcio Romano, lá da Gigante da Colina, estiver ouvindo isso, Márcio Romano falou que Peruca não joga nada, ele joga muito atrás do gol, pegando a bola. Atrás do gol, pegando a bola, você não tem um gandula? O que é isso? É gandula, né? Gandula. Então, Fernando, e a gente vê quando o narrador é bom, que eu não me aumentei de emoção, eu comemorei o gol. E o gol do Peruca, que não é um cara que eu admiro o futebol dele. Então, parabéns, Rodrigo. Agora deixa eu chamar o repórter. É o primeiro do Vasco, o Peruca fala, falando de tal. O Peruca tentou botar no lado direito, pegou mal na bola, foi lá no ângulo. Muito bom. 20 horas e 40 minutos. Vamos aos nossos comerciais e na volta a gente vai trocar o time aqui, hein? Vai vir o Peruca e o Zimmer para mesa. Já voltamos. Galera do programa Caldeirão Vascaíno. Foi esperar lá? Não, você fez. Do programa Caldeirão Vascaíno. Gostou do programa, hein, cara? Leve, né? Leve, mas agora sumiu. Já vem corrado. Não é aquele programa com aquela... Não é aquele programa... Você fica ali, Peruca, mais fácil, deixa o time aqui. Agora vai começar. Agora deixa eu dar uma cara aqui. Não tem cadeira. Meu irmão. Eu quero que você fique Legal, hein? Se não der... Quantos estão no momento agora? Torcedor vascaíno, os gigantes da colina, no Shopping Boulevard em Isabel, é a sua loja oficial do Vasco. Aqui você encontra os melhores produtos oficiais do Vascão. Regatas, camisas casuais, masculino, feminino e infantil, shorts, bermudas e muito mais. Venha conferir nossas promoções. Disponibilizamos ingressos à venda para os jogos do Vasco. Gigante da colina no Shopping Boulevard em Isabel, Rua Barão São Francisco, Almeida 26 e informações 173-7025. É apaixonado pelo Vasco e quer saber todas as notícias do nosso clube? Então acesse o site do Super Vasco. Nele você pode saber todas as notícias mais recentes do Vascão e ainda pode interagir com outros vascaínos. Não perca tempo e acesse agora www.supervasco.com. Super Vasco, o endereço virtual e uma paixão real. Horas e 43 minutos, 21 horas e 43 minutos. Você está ligado aqui, ó, na Rádio Fluminense 540 em AM. Aqui é o programa Caldeirão Vascaíno. Sabe o que importa aqui pra gente? O Vasco. Acima de tudo, Vasco. Não somos Eurico, não somos Roberto, não somos Calçada. Sabe o que nós somos? Vasco. Temos o mesmo amor que você. Está aí, ó, em Tubarão, Santa Catarina, você que está em Minas Gerais, você que está no outro lado do mundo, você tem o mesmo amor que o meu. E você sabe por quê, Zé Fernando? Por quê, Piru? Porque o universo é Vasco! Agora até o universo é Vasco, Piru? Até o universo agora é Vasco, né? Com a entrada do nosso amigo Humberto Quintas no Caldeirão Vascaíno. Ele que levou a bandeira do Vascão para a estratosfera, Zé. Muito legal. E olha só, Rodrigo, o rádio é uma coisa apaixonante. Você se lembra de um cara chamado José Amaro?
José Amaro é um grande vascaíno, isso, né, que ele participa, tenho uma honra de tê-lo como ouvinte, participa também pelo meu Facebook, é um cara que tem um carinho, um respeito muito grande. E ele é um ex-jogador de Rocha Miranda e é um amigo seu. E está ouvindo o nosso programa lá em Que honra! Alô, Rocha Miranda, meu abraço. Zé Amaro, que legal ter você como ouvinte aqui, cara. Muito obrigado pelo carinho e sucesso pro Vascão, hein? Mandar um grande beijo para a dona Maria Amélia, lá da Vila da Penha. Um beijo para o Paulo Santiago, que é o meu tio e padrinho. Um abraço para o João Carlos de Madureira, para Maria Viana, de São Gonçalo, Mutuá, para Selma Rocha, Ponta da Areia, aqui em Niterói, Ademir Veloso, Vascaíno, manda um abraço pro Piroquinha. Olha aí, ó. Mandar um grande abraço aí para Selma Rocha, é lá de Ponta da Areia, É isso, do né, Fernando? Niterói, parceiro. Mandar um grande abraço aí para toda a galera vascaína de Niterói. Você sabe por quê, Zé? Por quê, Porque Niterói é Vasco. Um abraço aí pro Ademir Veloso, estamos juntos. Bom, seguindo a nossa pauta aqui do Caldeirão Vascaíno, antes de mais nada, ligue para cá, DDD 21 21 25 30 90, DDD 21 25 21 25 30 90. Peruca, quem ligar para a rádio hoje vai estar participando de alguma coisa, hein? Vai estar, Zé Fernando. E você esqueceu! Que eu Não esqueci, jamais esqueceria desse quadro maravilhoso que se chama, né? A Cruz é o meu batismo, onde você, ouvinte, vai poder ligar para cá, entrar no ar e contar um pouco da sua história com relação ao Vasco da Gama, Zé. Muito legal, ligue para cá. Eu quero saber como você se tornou vascaíno ou vascaína. É muito importante para a galera aqui do Caldeirão Vascaíno. Seguindo a nossa pauta, rapidamente, Peruca. Vasco venceu o Bangu e Barra Mansa, ambos por 2-1 em jogos treinos na semana passada. Era obrigação ganhar, né, Peruca? Vamos passar aí direto e reto, vamos lá? Com certeza, Zé Fernando, era obrigação. Eu acho que mais importante do que realmente, nesse momento, a qualidade do adversário, é realmente o Jorginho ter a possibilidade de observar a atuação desses meninos em campo, né? Lembrando que sexta-feira o Vasco enfrentou o Barra Mansa com um time reserva, né? Vencendo por 2-1, com gols de Rafael Vaz e Tales. E o grande destaque desse jogo, Zé, foi o Iago Pikachu, que jogou na lateral direita, jogou no meio também, e parece que arrebentou nesse jogo treino. E no sábado o Vasco enfrentou um Bangu, vencendo também por 2-1, só que dessa vez com o time titular. E aí o Vasco venceu com gols de Nenê e Riascos. Nenê incansável, Zé, que começou jogando e terminou jogando também, não saiu não. E o Iago Pikachu, mais uma vez, aí muito bem falado, parece que deu algumas assistências, se saindo muito bem novamente, e roubando aí a cena nesse outro jogo treino do Vasco, Zé. Peruca, enquanto estava falando que Lázaro Barbosa, onde ele mora? Daqui de pertinho, é vizinho, Zé, aqui de Ingá, Niterói. Exatamente, Zimmer, Vasco ganhou os 2 jogos, obrigação, né? Vida que segue. Mais do que obrigação. O que me preocupa é que o Jorginho, por exemplo, insiste com o Riascos. E é um jogador que, na metade do ano, antes da metade, até em maio, vai ser devolvido ao Cruzeiro. E o Cruzeiro já havia sinalizado ao Vasco o retorno dele, o Vasco quis bancar. Então, assim, me preocupa porque a gente está com uma pré-temporada e você manter no ataque um jogador que possivelmente, e graças a Deus, não vai continuar. Beleza. Rodrigo, sua opinião com relação a esses 2 jogos, 3, obviamente, obrigação o Vasco ganhar. Ah, sim, sem dúvida nenhuma. E eu não, essa coisa da pré-temporada, do jogo treino, eu nem valorizo tanto o placar, se eu apertado 1-0, 2-1, 3-2. Eu gosto de ver se o time está começando a se entrosar. Porque num jogo como esse, num jogo treino como esse, o placar é o que menos importa. É claro que não pode perder para essas equipes. Mas essa obrigação de vencer por goleada, eu sinceramente acho que isso até é um caminho perigoso. Muitas vezes, aí eu acompanhei pré-temporada, fora aqui do Rio de Janeiro e outros estados, e aí os times lá, o time titular ganhava de 6-0, 8-0, 9-1, e chegava no campeonato. Era aquele 1-0 suado, aquele 1-1 sofrido, era aquela tragédia do 1-0 o adversário. Então eu prefiro ver, porque o treino é quase como um ensaio para o cara do teatro. Ele está ali para errar e acertar, cada vez errar menos, cada vez acertar mais. Então eu não valorizo muita coisa do placar, se foi 2-1 ou não. Agora, o Zimmer falou aqui do Riascos. A sorte do Riascos é que ele não jogava no Vasco antes de 2009, senão o bordão não me irrita, seria para ele, que ele consegue me irritar em todos os jogos.
É impressionante. O Riascos, sinceramente, eu acho que muita gente fala, mas ele é esforçado. Ora, ganhando o que ele ganha, vestindo a camisa que ele veste, jogando para a torcida que ele joga, o mínimo que ele tem que ser é esforçado. Né? Se botar o meu pai hoje para jogar lá, ele foi até um bom batedor de pênalti em Ararama. Mas ele não vai jogar nada, mas ser esforçado ele vai. Entendeu? Vai de graça, ele paga para ser esforçado para ajudar o Vasco. Então não é mérito nenhum. O Riascos falava do Riascos é esforçado. Não é ele que está. Isso não é assim. O erro é quem não se esforça. Entendeu? Então eu acho que quando eu olho para o ataque do Vasco e vejo Riascos, Jorge Henrique, Thales, eu confesso que eu fico preocupado pensando na temporada 2016. A Camila Santos botou aqui, Riascos me irrita. O Marlon Davis botou, Riascos já era para ter vazado do Vasco. Fala, Zimmer. É só uma pergunta ao próprio Rodrigo. Rodrigo, você que vem acostumado a acompanhar as pré-temporadas de vários clubes, o mais importante, óbvio, como você mesmo falou, não é nem tanto o placar. Lógico, você ganhar de 2, 3, ótimo. Mas eu acho que é justamente a formação. O que me preocupa é você estar fazendo uma formação de um elenco, que até, de certo modo, você conseguiu manter do ano passado, né, pelo menos a boa parte dos jogadores, se não a sua totalidade, mas 90%, e você sabendo que em maio você vai ter um jogador que não vai continuar. Assim a gente espera. Mas por que insistir? Isso não é perigoso mais à frente? É porque quando a gente vê um elenco limitado, tecnicamente, a gente espera que esse elenco tenha, no mínimo, duas coisas: vigor físico e entrosamento, né, para, de repente, até superar uma limitação técnica. E aí, quando você começa a entrosar e você começa a entrar no melhor da sua forma física, você vai perder esse jogador limitado, é uma coisa que tende a prejudicar o time na sequência da competição. Então, eu acho que o Riascos já deveria ter saído, não deveria nem ter sido contratado, com todo respeito ao profissional Riascos, mas não é jogador para vestir a camisa do Vasco, não é mesmo. Não é mesmo, está longe de ser jogador para vestir a camisa do Vasco. Mas se ele está lá, está razoavelmente participando dos treinamentos, vai começar a temporada como titular, eu acho que ele tem que ter, no mínimo, uma sequência para, de repente, deslanchar. Então, essa incoerência me assusta um pouquinho. Essa falta de critério na hora de você formar um elenco, isso acaba me deixando um pouco ressabiado. Seguindo a nossa pauta aqui, domingo, Vasco e Madureira, 17 horas, jogo ao vivo pela TV Globo. Domingo, 17 horas, jogo transmitido ao vivo pela TV Globo. Piruca, um breve relato sobre esse jogo. Aliás, chuta logo quanto vai ser esse jogo. Zé, daqui a pouco essa saudade acaba. Domingo estaremos novamente voltando aí para a nossa casa. Zé, eu acredito que o Vasco vai vencer o jogo facilmente, né? Não terá grandes dificuldades assim. Eu aposto em 2-0, mas eu queria te lembrar que os ingressos, Zé, já estão à venda a partir de amanhã e na loja Gigante da Colina Boulevard Shopping é onde que o torcedor vascaíno pode realmente garantir o seu ingresso para essa estreia do Vascão em São Januário. Inclusive, Zé, eu queria citar aqui que o campo, né, foi dimensionado novamente para o padrão FIFA. Um campo um pouco menor do que o habitual, Zé. Beleza, então a partir de amanhã, o quê? 10 horas da manhã? Não, a partir das 17 horas da manhã, o torcedor vascaíno já pode garantir o seu ingresso para o jogo de domingo lá na loja Gigante da Colina do Shopping Boulevard Rio. E o site oficial do Vasco já começou a divulgar os valores dos ingressos ou ainda não? Vamos dar uma olhada aqui, Zé. Por favor, alô, site do Vasco. Hoje, terça-feira, é dia do programa Caldeirão Vascaíno. O único programa do Vasco que sempre se preza em relembrar os nossos sócios, torcedores, quanto que vai custar o valor do ingresso. Zina, vamos lá, Vasco Madureira, domingo, São Januário. Piruca, você falou quanto que vai ser o jogo? 2-0, Zé. 2-0, gol de Riascos e quem? Não, Riascos não. Tudo bem. Ele é ser otimista demais. Mas eu aposto em um gol do Nenê e outro do Iago Pikachu, Zé. Que pra mim deve entrar durante a partida. Beleza, Zina. A gente espera um resultado positivo, não pode ser diferente. Madureira normalmente é um time, um clube que
normalmente nos campeonatos vem dificultando. Madureira esse ano que vem com Souza, né? Aquele Souza Não, que foi criado no Madureira, foi pro Vasco, Sim. depois foi jogar lá no nosso rival e tal. Tava se achando o rei da cocada preta e tal, hoje aí no Madureira. E Madureira vem com uma certa base, hein? Continua com o mesmo técnico, o Alfredo Sampaio, enfim. Vamos ver. É aquilo que eu falei. E esses clubes são clubes que se preparam até com muito mais antecedência do que os nossos. Muito bem lembrado. Os maiores. Então, enfim, espero sim que o Vasco consiga um grande resultado, pelo menos um 3-1. Agora, eu gostaria muito de ver a base. O Kaiser jogando, o Evander, um jogador desse se destacando. O Matheus Pet, que parece, vem já sendo aproveitado. Eu acho que terá vaga, inclusive, no time titular. Sim, pois é. Então, assim, mas eu gosto e gostaria muito de ver outros tantos. Assim, não é que ele ficar falando mal do Riasco, porque ele não joga bola. Ele pode ser uma boa pessoa, gente boa, não estou entrando no mérito. As pessoas têm que diferenciar a pessoa, Riascos, do jogador. O jogador não era nem para ter vindo. E quando o Cruzeiro pediu, o Vasco podia ter liberado. E aí poderia ter surgido um Renato Kaiser mais bem preparado, um jogador, um Evander. Então até outros, já tem até sites na Itália dizendo que o Evander era um novo Neymar. Lógico que é muito precoce, espero que estejam mais do que corretos, seja muito maior. Mas eu gostaria pelo menos de ver um pouco do futebol desses jogadores. Por exemplo, o Felipe Coutinho, que quando estreou, jogou mais ou menos uma temporada, foi começando a melhorar, logo depois já tinha sido vendido. Ok. Rodrigo, Vasco e Madureira. Toda estreia, ela é perigosa, né? Toda estreia é cercada de uma expectativa, de uma ansiedade que pode ser perigosa. E esse ano mais ainda, porque o Vasco já estreia sob desconfiança. Essa que é a realidade. O torcedor do Vasco está chateado pelo ano passado, uns eufóricos, outros numa expectativa maior, mas é fato, e a gente não está aqui para mentir para o ouvinte, que o torcedor fica, poxa, será que não vai mudar muita coisa? E o Zimmer foi muito feliz quando falou desses jovens jogadores, dessas jovens promessas. Também gostaria de ver o Evander já mais preparado, o Matheus Pet numa condição um pouco melhor, até emocional, porque para não ser lançado, de repente, no momento mais crítico do campeonato, eu acho que, de repente, começar já o campeonato dando oportunidade para esses jovens pode fazer com que ele ganhe bagagem no primeiro clássico, entendeu? Para ele já entrar melhor. Agora, eu tenho muito medo disso. Primeiro, eu tenho medo dessa coisa, o Evander é o novo Neymar. Claro, um medo, cara, sinceramente, que o cara pode até ter qualidade, mas ele entra com peso nas costas que é extremamente perigoso. E essa coisa do colocar para resolver a questão, eu acho perigosa também. Eu acho que tem que ter um meio termo, vai colocando aos poucos. E aí, isso já era para ter sido feito lá atrás. O Vasco já podia estar liderando esses garotos desde lá atrás. E agora vai começar um campeonato com desconfiança do torcedor. Tendo a obrigação o Vasco tem de ganhar todos os títulos, ou de brigar por todos os títulos. A grandeza do Vasco não pode fazer com que a gente pense diferente. O Vasco tem que entrar em todas as competições como favorito. Agora, a realidade mostra que não houve um fortalecimento da equipe, o Vasco não teve o seu elenco mais qualificado, e isso, obviamente, cabe fazer com que o torcedor fique um pouco ressabiado. Mas, mesmo assim, acredito na vitória do Vasco e acredito até num bom público em São Januário. O torcedor do Vasco ele é muito apaixonado, o torcedor do Vasco é diferenciado, o torcedor do Vasco compra a briga. No momento ruim, está lá, está aplaudindo, quando na hora certa, quando está chateado, vai vaiar e faz parte. E acho que o torcedor está com saudade, porque o Vasco, embora tenha sido rebaixado, a reta final do último campeonato brasileiro foi de extrema entrega. E isso contagiou um pouco a torcida. Bom, são 21 horas e 57 minutos. Você está ligado aqui, ó, no Caldeirão Vascaíno. O Caldeirão voltou aqui na sua Rádio Fluminense 540 em AM. Eu sou o Zé Fernando e te convido até às 23 horas falarmos muito da nossa paixão. E falando em paixão, a gente está aqui com um grande jornalista, Peruca, e
tivemos, né, essa ideia, que na minha opinião foi muito bacana, em sempre prestigiar não só os jogadores que estão em atividade, mas os jogadores também, que já encerraram a carreira, mas que prestam algum serviço para o Vasco, que jogam algumas modalidades, enfim, com a camisa do Vasco. Temos na linha um ex-jogador que não vou anunciá-lo agora, vamos saudá-lo como ele era saudado. Campeão da América, Zé. Campeão pelo Vasco em 97, campeão pelo Vasco pela Libertadores. Estamos na linha, vamos saudá-lo? Vamos lá. 1, 2, 3, Fabrício! 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 Boa noite ao Fabrício. Boa noite. Foi saudações vascaína, né? Saudações vascaínas. Essa galera boa aí, que é a nossa, a saudade que bate, né? Exatamente. Vascaína e a galera vascaína. O Caldeirão Vascaíno vai estar sempre com todos os nossos jogadores, ex-jogadores. O Fabrício, eu cometi um erro aqui, confesso a você no ar, que eu cometi um erro. Eu vou ter que pagar uma propaganda aqui da rádio, mas eu não vou desligar o seu contato. Segura aí na linha que a gente vai só pagar a propaganda da rádio e já voltamos, beleza? Segura aí. Beleza. Segura aí, já voltamos. Tá bom. Você tem conteúdo para mim? 3 minutos e meio. Para mim não era sempre 10 horas. Para mim, Botar 10 e 4, 10, até uns 4 minutos assim, não vai passar muito. Botar 10 e 10, aí também. 10 e 4, 10 e 5. Porque quando fica a manchete lá, a manchete entrou a MEC no lugar da manchete, né, mano? Um amigo meu que ligou falou que estava MEC no dial da. eu sei que eles estão pelo site agora. É, estão pelo site. Qual a rádio? Não, a manchete saiu do ar, então. Cassiano Carvalho trabalhou aqui comigo. Tá no Tupi. Filho do Túlio. É. A gente trabalhou junto aqui na Rádio Comunitária, mas a gente era adolescente, fizemos 10 anos ainda da FM. Que acabou também foi a IFM, até que voltou bem. Foi a Antena 1. Antena 1, porque o DAIO era arrendado para Nativa. Isso, a Nativa Aí saiu. entregou o DAIO e eles pegaram igual aqui, a Band, é da Fluminense o DAIO, é arrendado, né, para eles. Aí ficou só a Tupi, né, FM, né, a IAM. Passei na BR hoje, estava ainda lá, Rádio Manchete ainda na torre. Não estava lá. Não tiraram ainda o nome, não. Mas se é da Manchete ou é da... Ela entrou a MEC, estranho isso, né? Eu não sabia dessa não. O DAIO é da Manchete mesmo ou era arrendado também? Era arrendado. Era arrendado, né? Então deve ser estranho. Eu sei que eu não vi ainda, o meu que me ligou foi botar a MEC no lugar da Manchete. Juninho, Titi, vocês, gente boa aqui. E tem o Raulinho, você não conheceu o Raulinho não, né? Ele ficou um tempo lá longe, porque ele pra lá, o Raulinho trabalhava aqui. Não, você não lembra. Tá lá, Raulinho. Não ficou muito tempo não, porque eu outra parada com ele. Não. Teve algum repórter de campo que invasão da torcida do Sim, foi o Rodrigo Machado da Manchete. Ele vai a pergunta, a gente fazer lá. Mas é nóis. Bora. O Fabrício é que ele virou também o
Esse cara é bom, trabalhei com ele lá. E deixar o coração em paz, com muita alegria. Meio-dia tem show do Túlio Carvalho. O cavalo faz o campeão, né? Do lado Faz meio-dia, do lado esquerdo do peito. Ah, 22 horas e 3 minutos, 22 horas e 3 minutos, voltamos ao vivo aqui no Caldeirão Vascaíno. Estamos com o Fabrício. Alô, Fabrício. Alô. Pô, obrigado aí. Obrigado por ter aguardado, que a gente tinha que ter pago o break da rádio direitinho. Fabrício, estou aqui com o Homem Peruca, com o Roberto Zimmer e com o jornalista Rodrigo Campos. Vou passar primeiro para o Rodrigo, para que ele possa te dar boa noite e fazer uma pergunta para você. Vamos lá, Rodrigo. Antes de mais nada, alegria de falar com o Fabrício. Tudo bem, rapaz? Eu tive a oportunidade, naquele ano de 97, o Vasco tinha aquele time de monstros, né, que deu tudo. E eu tive a oportunidade de conviver com você diariamente em São Januário. Você sempre foi um cara muito receptivo, um cara muito... que eu valorizava muito a forma como você treinava, um cara muito dedicado, chegava sempre mais cedo, não media esforços para tentar cada vez melhorar mais. E eu não tenho a menor dúvida em dizer que aquele foi o grande time que você jogou na sua carreira. Eu gostaria de imediato, nessa sua participação aqui, de te perguntar o seguinte: qual o jogo inesquecível que você participou vestindo a camisa do Vasco, tendo aqueles companheiros todos? Foi na Libertadores? Primeiramente, agradecer a vocês aí, sua fé, né? Primeiramente, boa noite. Obrigado muito aí pela recepção e pelas palavras. É um prazer estar participando do programa de vocês aí, que, como vocês falaram, né, não só divulga os jogadores que estão na atualidade, mas aqueles que fizeram história no Vasco. Então, um prazer enorme estar participando. É um jogo que inesquecível para mim mesmo, depois eu entrei, até no segundo tempo. Vocês pediram alguma coisa lá embaixo? Foi contra o Grêmio lá em 97, pelo brasileiro, nem foi pela Libertadores, né? Contra o Grêmio em 97, pelo brasileiro, onde eu joguei também o Ronaldinho, foi estreia do Ronaldinho Gaúcho, né? Na época que eu estava já relaxado no futebol e os maiores jogadores. É porque se pediram alguma coisa lá, o telefone está tocando pra caramba, está tocando ramal ali. Para mim, o jogo inesquecível foi lá, que o Antônio Lopes, na época, o nosso treinador, pediu que eu marcasse ele e não deixasse ele jogar. Então, para mim, foi um dos jogos inesquecíveis, onde a gente foi campeão em 97. Eles têm alguém lá embaixo, então isso aí é o 20, porque geralmente é porque... Ok, Fabrício, é muito importante, não só, né, a gente relembrar esses velhos tempos e principalmente colocar esses ex-jogadores para falar aqui com a gente. Peruca, você, uma pergunta para o Fabrício. Fabrício, segura aí que ele é atacante na pelada, hein, Fabrício? Ele é atacante. Ele é atacante com a peruca. Atacante com a peruca, hein? Boa noite, Fabrício, tudo bem? Boa noite, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer imenso falar com você, falar com um jogador que honrou tão bem, né, a nossa camisa, sendo campeão, inclusive, né, nos proporcionado uma das maiores alegrias, né, do torcedor vascaíno, que realmente é o título da Libertadores. Zé, eu queria falar um pouquinho sobre a estreia do Fabrício. Olha, subiu daqui, rapaz. Eu vou contar aqui no ar, Ele estava com o tablet dele, né, que ele sempre aparece na televisão, e sem querer o tablet foi e travou na hora que ele ia falar, Fabrício. O programa ao vivo é muito bom. Mas eu queria contar, já é verdade. Ao vivo é assim mesmo. Vou te dar uma dica, ele estreou com 16 anos. Rodrigo já sabe? Estreou com 16 anos. E o Vasco tinha uma geração maravilhosa. O Fabrício, o técnico que lançou o Fabrício foi o Antônio Lopes. É verdade. Aqui está para mim, ó, 18 de maio de 1997, ele estreou no jogo onde o Vasco da Gama venceu o Bangu por 4-0 lá em São Januário. E só para mencionar, Zé, a galera público desse jogo. Olha, 1.206 pessoas estavam em São Januário nesse dia. Tudo! E vou te falar o time do Vasco, Zé. Fala aí. Carlos Germano, Pimentel, Moisés, Alex. E aí daí para frente é só craque. Felipe, Fabrício,
o Fabrício Eduardo, né, que era o chará dele na equipe daquele ano, o Fabrício Carvalho, Juninho, Ramon, Edmundo e Pedrinho. Precisa falar mais alguma coisa, Zé? Não fala mais nada, né não, Fabrício? Poxa, esse jogo aí foi inesquecível, né? 1.200 e poucas pessoas, tinha mais gente da Zona Oeste de Campo Grande, da minha família, que... Muito legal. Então foi aí, foi minha estreia, né, na profissional. E Edmundo, poxa, foi a chuteira que eu joguei, Edmundo que me deu a chuteira para jogar. Muito legal. Olha que legal essa curiosidade, Zé. Muito Eu fiz legal. uma jogada onde eu consegui sair do meio, né? Peguei uma bola, roubei a bola e fui driblando, passei aí, não sei se vocês relembram o lance, passei por 3 adversários e depois o Edmundo fez gol de volta. Então, esse aí, sem dúvida, né? Mais do que os outros, de ser campeão, no caso brasileiro, pelo Vasco 97, 98, estreia a gente nunca esquece. Isso aí. Ainda mais fazendo um bom jogo, né? Isso aí. Fabrício, o Roberto Zimmer tem uma pergunta para você. Vamos lá, Zimmer. Boa noite, Fabrício. Prazer. Boa noite, né? Bom, na verdade são 2 perguntas. Uma do Marlon Davis, para você, é um ouvinte nosso. O Vasco leva vantagem diante dos rivais por ter mantido a base? Poxa, dá para voltar a pergunta? Claro. Sim. O retorno para baixo. Vamos lá. O Marlon Davis, tá, faz a seguinte pergunta. O Vasco leva vantagem diante dos rivais por ter mantido a base? Primeiramente, Marlon, boa noite, obrigado aí por participar do programa, mas agradecendo aí perante o pessoal. Obrigado. Eu acho que leva sim um pouco de vantagem, até porque o Jorginho foi inteligente em manter a base, né? Até porque os times agora, no começo do campeonato, vão se entrosar, a formação é diferente, né? Até tendo jogadores que se destacaram mais, ou jogadores que têm mais qualidade, com certeza, coletivamente é diferente, né? Os jogadores de mais destaque, entendeu? Então, eu creio que, pela base que o Vasco manteve, né? Com a comissão técnica, poxa, o trabalho que o Jorginho fez excelente, junto com o Zinho. Então, eu creio que vai ser lançar na frente para fazer um bom campeonato carioca. E, Fabrício, a minha pergunta. Qual foi o jogador ou o time, se você quiser, se você não tiver um jogador, que você se espelhava, ou o time que você teve maior satisfação que o time jogava como música? O grupo de 97, né? O grupo de 97 e 98 não tem explicação, né? Até hoje mesmo, hoje em dia eu participo do Marcha, do Vasco, do futebol, né? E aonde a gente para jogar, ou então para viajar, a gente comenta do grupo de 97 e 98. São os jogadores que eu me espelhei muito, que me ajudou muito, que era na minha posição, claro que são outros craques, como o Miguel Vulcano, Pedrinho, né? Edmundo, Felipe, né? Jogadores que subiram comigo, mas o jogador que eu me espelhei muito, né? Que era na minha posição, era o Valber. O Valber eu me espelhei muito na posição, porque Jogava muito. era a mesma posição, eu vivi essa liga também, a subir da minha profissional. Ok, então. Fabrício, eu queria te agradecer essa entrevista, te convidar para uma próxima terça-feira, você participar conosco aqui nos nossos estúdios da Rádio Fluminense. Claro que eu já tenho o seu contato, foi o time que passou para a gente. E vamos marcar para você vir aqui, fazer um debate conosco, a galera em casa, todo mundo participando ao vivo, fazendo perguntas para você. Iremos ficar muito felizes com a sua presença aqui nos nossos estúdios. Valeu, irmão? Eu que agradeço. Muito obrigado pela participação ali. Um prazer enorme mesmo. Mandar um beijo para toda a torcida vascaína, saudações vascaínas, e que possam nos acompanhar também, né? Agora, dia 31, vamos fazer um jogo do Marcha, do Vasco, em Três Rios, né? Onde o Mauro Galvão, o Donizete, Pantera e o Odivan vão estar juntos também. O Donizete está encabeçando junto com o Mauro Galvão. E eu agradeço a oportunidade mais uma vez de falar não só da história, né, do Vasco hoje atual, mas dos jogadores que fizeram, graças a Deus, história boa aí no Vasco. Muito obrigado mesmo, de coração. Um beijão para todos aí.
ficam com Deus. Valeu, você também, amigo. Obrigado aí, fique com Deus. Valeu, Fabrício! Bom, valeu. Estamos juntos, valeu. Bom, esse foi o Fabrício participando ao vivo com a gente. Vamos ao nosso break e na volta, Caldeirão Vascaíno ao vivo. Agora a galera vai trocar, vai vir o Theo e o Humberto pra cá e o Caldeirão vai continuar perdendo. São os pesos leves. Isso aí, já voltamos. Vamos lá. Torcedor vascaíno, o gigante da bandeira no sobre esportes amadores e vou fazer um contato com a mulher do futebol Vasco, gigante da colina no Shopping Boulevard Rio em Isabel, Rua Barão São Francisco, 253. Informações 3173-7025. É apaixonado pelo Vasco. Chega essa moleque agora. Por dentro Logo. de todas as notícias do nosso grupo. Então, ela vai ficar linkada aqui e o operador, se liga, já vai ficar linkada aqui, entendeu? E ainda pode interagir com outros vascaínos. Não perca tempo e acesse agora. Ela é a presidente e sempre do time feminino. Já tá mais um? Virtual. Já para você lá? Paixão real. São 22h14. Vamos direto ao que interessa, ao nosso giro de destaques com o Theo Cavalcante. Futebol de base, Vasco estreia com vitória no Mirim e no Infantil na Copa Guri. Feminino, Vasco é goleado pelo Rio Preto de São Paulo na estreia do Brasileiro. Futebol americano feminino, Vasco Patriotas promove tryout no dia 31 de janeiro na Quinta da Boa Vista. Boliche, vascaínos conquistam medalhas na Taça São Paulo. Futimesa, pela quarta vez em 5 anos, Vasco é campeão do Brasileiro Master da modalidade bola 12 toques, Zé Fernando. Beleza pura, 22h15. 22h15, você tá ligado aqui, ó, no Caldeirão Vascaíno, na Rádio Fluminense 540 em AM. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. E estamos no telefone, ao vivo, com a presidente e center do time Vasco Patriotas feminino. Boa noite, a Tatiana Sabino. Boa noite. Tatiana, é um prazer quem está falando com você, o Zé Fernando. É um prazer te receber aqui no programa Caldeirão Vascaíno, na Rádio Fluminense, em 540 em AM. Fizemos um contato ontem, rapidamente, com a Nana Suvert, né, que também é jogadora do time feminino, e ela gostaria, né, me encaminhou para você, que é responsável pelo time. No próximo final de semana, o time feminino do Vasco estará promovendo uma peneira. É isso mesmo? Boa noite. Isso mesmo, boa noite. Primeiramente, queria dizer que é um prazer estar participando aí, falando para todos os vascaínos. É sempre um prazer falar para a nossa torcida. E é isso mesmo, a temporada 2016 vai começar agora em fevereiro, então dia 31 de janeiro a gente está fazendo o chamado tryout, né, que é a peneira, para novas jogadoras que têm interesse em participar da equipe. Ótimo, Tatiana. E eu gostaria de saber o seguinte, confirma o horário direitinho e tem limite de idade, aonde que a galera vai efetivamente se encontrar, enfim, fique à vontade com relação a tudo isso. Ok, vai começar às 10 da manhã, vai ser realizado aqui na Quinta da Boa Vista, no gramado ao lado do lago principal. Logo entrando pela entrada principal da Quinta da Boa Vista. A gente não tem limite de idade, a idade mínima para participar dos campeonatos é 16 anos. Então, a partir de 16 anos, qualquer uma pode participar. Ok. E, Tatiana, eu tinha uma pergunta para fazer com relação a patrocínio. Se algum empresário, se alguma grande empresa, alguma instituição quiser patrocinar o time feminino, o que ele deverá fazer? Pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, vascopatriotasfeminino@gmail.com. Ok. Nós estamos aqui com o Humberto Quintas e ele gostaria de fazer uma pergunta para você, Tatiana. Ok.
Tatiana, obrigado pela participação no programa. E o Vasco Patriotas de modalidade feminina, antigo Vasco Big Brothers, é pioneiro no futebol americano feminino. Eu queria que você contasse rapidamente como começou essa sua paixão pelo futebol americano, como você começou a praticar e se as pessoas acharam estranho no começo, porque afinal de contas, futebol feminino já é algo bonito e diferente do futebol masculino, e o futebol americano, mais ainda que a gente está no país do futebol jogado com os pés e não com as mãos. Então eu queria que você falasse um pouquinho como surgiu essa sua paixão e qual foi a reação dos seus amigos, parentes, familiares, quando você começou a praticar o esporte. Então, eu comecei a jogar futebol americano em 2002. Eu morava na cidade de Saquarema e eu vi uns meninos passando com a bola de futebol americano. Aí fiquei curiosa, né? Perguntei para eles se tinha alguma equipe, algum campeonato, se tinham meninas que praticavam. Mas na época ainda não, tinha só o time masculino e o campeonato carioca masculino estava começando, estava acho que na terceira edição na época. Então eu comecei treinando com os meninos. Aí quando começou o campeonato deles, que eu não podia jogar junto, né, eu decidi montar um time feminino também. E foi aí que surgiu o Saquarema Big Riders, que depois que a gente fechou a parceria com o Vasco, se tornou o Vasco Big Riders e hoje é o Vasco Patriotas Feminino. E a reação foi muito estranha no início, né? Todo mundo ficou. Mas você vai se machucar. Esse short não existe aqui, já coisa de americano. Porque no início eu realmente ainda era bem pequena. Eu estou jogando já há 14 anos. Então, se hoje tem pessoas que reagem dessa forma, imagina 14 anos atrás. Mas aos poucos as pessoas foram se acostumando, meus amigos, minha família sempre estão nos jogos, torcendo. Então, aos poucos eu fui quebrando esse preconceito. Beleza. Tatiana, vou passar aqui para o Rodrigo Campos, para ele fazer uma pergunta para você. Boa noite, Tatiana, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual clube é a grande referência, assim, aquele que o Vasco deve olhar como meta de trabalho bem sucedido, de trabalho vitorioso? Quem é a referência? Na verdade, a referência é o Vasco. O Vasco já foi campeão brasileiro na modalidade masculina. Ano passado, as duas equipes, tanto a masculina quanto a feminina, chegaram nas finais do Campeonato Nacional. Então, o Vasco é a grande referência de clube no cenário do futebol americano. Beleza, Tatiana. Foi legal esse seu depoimento e você pode ter certeza, estaremos aqui na torcida para o time feminino. Inclusive, eu até falei ontem com a Nana para a gente marcar uma data para pelo menos virem aqui 2 jogadoras para que possa participar conosco, todo mundo paramentado, com todas as vestimentas aqui, para a gente tirar foto nos nossos estúdios. E você está convidada, você já tem o meu contato. Vai ser um prazer. Um prazer é todo nosso. Vamos marcar ainda nesse mês aí de fevereiro, fechado? Vamos sim, fechado. Beleza, então. Muito obrigado pela sua participação, um beijo e conte sempre com o Caldeirão Vascaíno. Obrigada a vocês pelo espaço e obrigada a todos os vascaínos pelo carinho que vocês sempre têm com a gente. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Essa participação ao vivo da Tatiana Sabino, que é a presidente e center do time do Vasco Patriotas Feminino. Você está ligado aqui, ó, na sua Rádio Fluminense em 540 em AM. Agora, ó, um bate-bola rapidinho aqui, Théo Cavalcante, Humberto. Vasco e demais clubes do Rio poderão dividir 11 milhões de reais que seriam destinados à dupla Fla-Flu se eles disputarem essa tal liga. Beleza pura, né, Théo? Não querem disputar o campeonato, Vasco está precisando de dinheiro, divide com todo mundo. Mais do que justo, 11 milhões de reais, e inclusive, né, Fernando, essa divisão seria feita aí conforme as divisões já são feitas no Campeonato Carioca. Ou seja, o Vasco da Gama provavelmente ficaria aí com a maior parte desse dinheiro, caso isso seja concretizado, né, Fernando? Beleza, Humberto, 11 milhões dividido para essa galera vai ficar bacana, né? Vai sim, Zé. Agora tem que ver como vai ficar, porque a CBF acabou de emitir uma comunicação oficial formalizando a não aprovação da Primeira Liga, dizendo que os clubes não estão autorizados e que essa autorização da CBF teria sido dada contingente à aprovação das federações locais, no caso específico da sede do Rio de Janeiro. Então não se sabe ainda como vai ficar esse imbróglio.
A única coisa que me deixou um pouco chateado ao ler na imprensa, o Zé Fernando, foi que o presidente da FERJ ironizou, reclamou da Primeira Liga, reclamou do Fluminense e ironizou o fato do Fluminense jogar uma Copa na Flórida, no estado americano da Flórida, e de ter perdido. E o Fluminense, para atacar a federação, disse que o Vasco está jogando a Série B. O apoiador da federação está jogando a Série B. Então o Fluminense, os representantes do Fluminense teriam que ter um pouco mais de responsabilidade, cuidado, em não atacar o Vasco da Gama, embora exista uma rivalidade política, agravada recentemente, uma rivalidade esportiva, mas eu achei muito deselegante do presidente, do advogado do Fluminense também, que agora é vice de futebol, que já é uma piada pronta, né? Mas eles atacaram o Vasco, que não se manifestou sobre o assunto, pelo menos não dessa vez, e o Fluminense, eu acho que está sofrendo de problema de perda de memória recente, porque não dá para atacar o Vasco dizendo que jogou na Série B, já que a gente sabe que o passado recente do Fluminense não é tão glorioso assim. O nosso slogan, né? O sentimento não pode parar, e o do Fluminense é o slogan, né? Tentando um dia ser Vasco, o sentimento de não pode parar de tentar ser vascaíno, etc. e tal. No Rio, preste atenção, eu sempre falei aqui, no Rio existem 2 clubes médios, Fluminense e Botafogo. Um clube dito grande, que é o Flamengo, e um gigante, Vasco. O resto, Fluminense, podem ter certeza que nunca vocês vão chegar aos nossos pés. Até Libertadores jamais, né, Fernando? O que foi? Até em dimensão falando para vice, o Flamengo é vice sempre. O Fabrício, jogador do Vasco, ex-jogador do Vasco, que foi entrevistado, ganhou a Libertadores. Nesse sentido, o Fabrício já é maior que o Fluminense. O Fabrício é maior do que o Fluminense, pode crer. Muito bem lembrado. Rodrigo, esses 11 milhões vão cair bem, né? Com certeza. Agora, eu acho que ainda vai haver uma reviravolta aí pelo seguinte: essa liga, que poderia até ser uma competição interessante se não fosse por revanchismo, se não fosse uma competição criada no fundo de quintal, depois da conquista do Vasco do Campeonato Carioca do ano passado, que é um revanchismo absolutamente, desculpe o termo, imbecil, do Fluminense principalmente, e o apoio do Flamengo. Porque se fosse uma coisa organizada, se fosse uma coisa projetada, se fosse uma coisa estrategicamente pensada, por que não imaginar uma liga interessante com vários grandes clubes? Agora, quando a coisa já começa para provocar o outro, quando a coisa já começa, eu não estou preocupado com o meu sucesso, eu estou preocupado em agredir o outro, e foi exatamente isso que aconteceu, está fadado ao fracasso. Então, infelizmente, o que poderia ser uma coisa legal, provavelmente não vai nem vingar, não vai nem acontecer, não vai nem a dar liga. Não acredito. Você, sem querer, traduziu. Não vai dar liga. Não vai dar liga. A liga não vai dar liga. 7 estádios aqui do Rio de Janeiro ainda não possuem o laudo para receberem do Ministério Público, o parecer do Ministério Público, liberando para o estadual de 2016. Aniceto Moscoso, Giulite Coutinho, Jane Moraes, Moça Bonita, Raulino de Oliveira, Estádio do Trabalhador ainda não tem laudo de proteção contra incêndio, o LPCE. É brincadeira. Fala aí, Humberto. Já, Fernando, tem alguns dados interessantes aqui. O Aniceto Moscoso, o conselheiro Galvão, ele teve uma inauguração na qual o Madureira ganhou, meteu 4-2 no Fluminense, por coincidência, e o recorde de público desse estádio é um empate 1-1 também contra o Fluminense. Madureira e Fluminense, 11.714 pessoas. Hoje, a capacidade do estádio é de 3.314. Giulite Coutinho eram 15 mil pessoas. Era de 15 mil pessoas a capacidade, e hoje aí ninguém sabe ao certo, porque depende de laudos, mas está variando entre 3, 5, há quem fale em 7. Moça Bonita, Zé, acredite ou não, já comportou, num empate entre o Bangu e a Seleção Brasileira em 1970, 32 mil pessoas. E hoje ninguém sabe ao certo qual o número de pessoas que caberiam no estádio de Moça Bonita. Então, o ponto que eu estou tentando levantar aqui é o seguinte: o mundo mudou. As regras de segurança mudaram, as regras de evacuação mudaram, e por mais que há quem diga que o futebol perdeu o charme, que as grandes multidões não estão mais no estádio, eu acho que é fundamental, e a gente tem que mudar um pouco essa mentalidade, e o futebol tem que ser um espetáculo do povo, sim, não dá para elitizar, mas eu acho fundamental ter segurança, ter rotas de escape, ter um bom acesso e um mínimo de conforto para o torcedor consumidor.
Então, eu fico muito triste pelo Campeonato Carioca, pelo fato desses estádios não terem recebido o laudo ainda, porque isso dá margem para as críticas, para quem não gosta do estadual, como a dupla Fla-Flu. Mas, por outro lado, eu acho fundamental que quem vá ao estádio tenha paz, tenha segurança e tenha bem-estar para torcer pelo clube de coração. 22 horas e 28 minutos, vamos ao nosso quiz do Caldeirão Vascaíno, que é o oferecimento da loja Gigante da Colina e também do nosso grande amigo Elisvaldo, lá do supervasco.com. Um abraço para o Elisvaldo, um beijo para a Jéssica, galera galera que está sempre apoiando aqui o Caldeirão Vascaíno. Já temos a nossa vinheta do nosso quiz. Vamos lá então? Quiz do Caldeirão. Muito bacana, 22 horas e 28 minutos. Estamos ao vivo com Claudemir Magalhães. Boa noite, Claudemir. Boa noite. É um prazer te receber, quem está falando é o Zé Fernando, é um prazer te receber aqui no Caldeirão Vascaíno. E eu gostaria de saber se você está completamente calmo, porque as perguntas não são tão... Como é que eu vou dizer para você? Não são tão tranquilas que o Peruca fez, mas já vou logo adiantando. Se você errar alguma, nós temos a ajuda dos universitários, da Cuidar Emergências Médicas, né? Da ambulância, né, Peruca? Peruca está sempre ajudando a galera lá da Cuidar. Mas vamos lá, Claudemir. Eu vou fazer a primeira pergunta. Você vai ter duas opções. Não precisa responder na hora. Você é de que bairro mesmo, Claudemir? Xerém. Xerém. Olha aqui, na mesa tem o Theo Cavalcante. Boa sorte, Claudemir! Tem o Humberto Quintas. Dale, Claudemir. E tem o Rodrigo Campos. Fala, meu amigo, um abraço. Se você errar alguma, não tem problema que você vai poder escolher a galera aqui da mesa e vale até o pessoal de fora, o Zimmer ou o Peruca para te ajudar, não tem problema. Então vamos à primeira pergunta. Quiz do Caldeirão. Quem foi o autor do primeiro gol do Vasco em São Januário? Letra A, Galego. Letra B, Santana. Vou repetir. Quem foi o primeiro autor do gol do Vasco em São Januário? Opção A, Galego. Opção B, Santana. Com você, Claudemir. Vai lá, Claudemir! Vixe Maria, rapaz. Essa é difícil, Claudemir. Vamos dar uma... Repete. Eu vou de letra A. Acertou! Garoto! Muito bem. Garoto foi um Vasco Santos, se eu não me engano, né? Ih, rapaz. Em que ano o Vasco se sagrou como primeiro campeão do torneio de Paris? Opção A, 1953. Opção B, 1957. Vou repetir. Em que ano o Vasco se sagrou como primeiro campeão do torneio de Paris? Opção A, 1953. Opção B, 1957. Tá valendo camisa, Claudemir! Letra B. Acertou, garoto! Aí, sabe tudo. Eu acho que você vai levar essa camisa casual. Pelo amor de Deus, essa última aí. ele vai acertar, né? Essa última aí é mole, Claudemir. Vambora. Ele vai acertar, Pedro. Vai acertar, vai Ele vai acertar. acertar, Alberto. A última vai acertar. Rodrigo, você. Ele vai Já acertar. acertou, Claudemir é fera, amigo. Então, É melhor que vamos lá. aquele Claudemir que jogou no Vasco, ele lateral direito, que me irritava muito. Esse é fera. Claudemir, olha só, hein? Presta atenção, hein? Vê se a galera do Twitchcast está ajudando ele aí. Quantos gols Edmundo fez no Campeonato Brasileiro de 1997? Aquele campeonato que ele bateu o recorde de gols, que a Mula Vaca ficou louca, a Mula Vaca tomou de 4, os tricolores brigaram, porque um estava querendo pegar o batom do outro, pegando blanche e tal. Foi, verdade. Batom, né? A torcida do Fluminense, todo mundo. Pode arroz. Cadê o meu batom, não sei o quê? Que isso? Sério. Torcida do Botafogo, nossa amiga, estava chorando como sempre, mas tudo bem. Problema nenhum, isso é normal. Edmundo fez 29 gols, opção A. O Edmundo fez 27 gols. Capricha, Capricha, Claudemir! Claudemir. Bateu um recorde, hein? Letra A, 29. Letra B, 27 gols. Galera do Twitchcast tá chutando aqui. Galera do Twitchcast está ajudando, né? Vamos lá, Claudemir. O segundo tem 29 gols. Aê!
Foi o Peruca que fez esse quiz, agora ele tá tranquilo, porque ele ficou apreensivo. Ele queria dar camisa, Ele queria dar camisa, parabéns. Quem? Edmundo o quê? É meu ídolo também, 29. Poxa, muito legal. Claudemir, você ganhou uma camisa casual do Vasco, um oferecimento do site supervasco.com e das lojas Gigante da Colina. Na verdade, a loja Gigante da Colina, do Shopping Boulevard. Você vai ter que ir até o shopping, ir na loja do nosso amigo Márcio Romano. Peruca vai te ligar, vai marcar direitinho o dia, a hora, tirar uma foto para colocar no seu Facebook, nas suas redes sociais e também no Caldeirão. Quer falar até o... Quero perguntar, o Claudemir, que é fã do Edmundo, ganhou a camisa casual. Ele pode participar da promoção da camisa autografada do Edmundo? Pode participar. E como será essa promoção? Segura aí, Claudemir. O Peruca daqui a pouco vai dizer pra gente, mas a galera pode compartilhar primeiro, entrar no facebook.com/Caldeirão Vascaíno para saber todo o regulamento. Mas daqui a pouquinho o Peruca vai explicar com mais detalhes pra gente, Zé. Bem, complementando a informação do quiz, o primeiro gol do Vasco no São Januário foi marcado pelo Galego, mas o Vasco estreou com uma derrota para o Santos, 5-3. Já em relação à segunda pergunta, o Vasco se sagrou como primeiro campeão do torneio de Paris, que foi um torneio organizado pelo Racing da França, um clube que já não existe mais com o mesmo vulto, e o Vasco bateu na final, nada mais nada menos do que o poderoso Real Madrid por 4-3. Esse torneio que é considerado por muitos como um embrião de um campeonato do mundo, até mais difícil de ser ganho do que o campeonato do mundo. Por falar em inauguração, primeiro jogo e tal, eu me lembro muito bem, quer dizer, me lembro que eu falando que eu li e isso me marcou, né? Primeiro jogo na Gávea, Vasco e Flamengo, dando uma chapuletada neles, 2-0 lá na Gávea. Pode postar a cabecinha no meu ombro e chorar. Tá lá marcado, inauguração da Gávea, Vasco e Flamengo, 2-0 na cara e ponto. Não, foi pouco, hein? Foi pouco. E qual foi a maior goleada entre as duas equipes, né, Fernando? Se não me engano, 7-0. 7-0 pro Vasco em cima do Flamengo. E aí, sempre chora, né, Silvio? Qual a maior derrota da história do Barcelona, Zé Fernando? Não sei, né? 7 pro Vasco, 7-2, Zé Fernando. Que beleza pura. Claudemir, um abraço, obrigado pela sua participação. Peruquinha vai entrar em contato com você, valeu? Muito obrigado mais uma vez, hein? Saudações vascaínas. Esse foi o Claudemir, ele mora em Xerém, participou do nosso quiz vascaíno. Fala, Theo. Fernando, a galera está reclamando de não estar participando. Realmente o programa está muito corrido, mas quem quiser falar com o Peruca agora, DDD 21 2125 3090, Peruca vai atender o telefone. Ele vai atender o telefone, não vai deixar ninguém mais ligar, Theo. Pois é, Zé Fernando, mas ele vai atender. Para de falar um minuto. Eu queria explicar um negócio para o nosso convidado, Rodrigo Campos. Pois O não. Peruca é uma espécie de superstar, Rodrigo, do Caldeirão. A gente pode escalar aqui o Messi, o Romário, o Pelé, e vai sempre ter alguém lembrando do Peruca, mandando um abraço para o Peruca. É Ah, verdade. eu não tenho a menor dúvida disso. É uma celebridade. Rapaz, a gente chega no Maracanã ou em São Januário, só dá peruca. É um espetáculo à parte, É um né? espetáculo à parte, hein? É um espetáculo à parte. Theo, você estava fazendo o revezamento. Vasco e Madureira, domingo, quanto que vai ser esse jogo? 3-0 com show de Nenê, Zé Fernando, pedindo gol lá na Plim Plim. Humberto, quanto vai ser esse jogo, Vasco e Madureira? 2-0, 2 gols de riascos para calar a boca de todo mundo, inclusive a mim. Por favor, meu operador, grave isso, por favor. Quanto será o jogo, Humberto? 2-0, pode me cobrar 2 gols do colombiano Riascos. Muito legal, em 2 gols do Riasco, domingo, em cima do Madureira. E o Souza vai chorar de novo, né? Como sempre. Como sempre, né? Ele gosta muito de aparecer, mas enfim, vida que segue. Estamos aqui, ó. Você está na Rádio Fluminense 540 em AM. Mandar um abraço para toda a diretoria da rádio, um abraço para o Christian, para o doutor Alexandre, enfim, para a Kátia, para todo mundo aqui da rádio. Obrigado por receber tão bem a galera aqui do Caldeirão Vascaíno. Bom, vamos aos nossos comerciais e na volta, Caldeirão Vascaíno ao vivo. Vamos lá, Alcimar. Vamos poder então agora. Coloca todos os anunciantes, normal, seu, né? O que tem? Bota todos eles, né? Não, o Vasco vai ter esse daí e o Supervasco.com. Não rolar os outros, não. Não. Gigante da colina? Não, Gigante da Colina. Só fala com o cara que... Vamos lá, vamos levar Rio. Supervasco.com. Vamos trocar? Não, vamos trocar. Rapidinho. Então,
dele você pode saber todas as notícias mais recentes do Vascão e ainda pode interagir com outros vascaínos. Não perca tempo e acesse agora www.supervasco.com. Super Vasco, o endereço virtual de uma paixão real. José Fernando. 22 horas e 37 minutos, já temos ouvinte na linha, temos um vascaíno ao vivo aqui conosco. Vamos lá então, vamos lá, Alcimar, vamos ver quem está na linha. Alô, boa noite. Boa noite, Caldeirão. Boa noite, quem fala? Júnior de Manaus. Grande Júnior de Manaus, beleza, irmão? Tudo bem, meu irmão. Aí, vendo aí no meu programa aqui, estou acompanhando na rádio, na nossa Fernando, 540. Se afasta só um pouquinho do rádio, Júnior, por favor. Se afasta um pouco do seu rádio. Tá, vamos ver se o Alcimar consegue melhorar aqui. Júnior, já que eu estou com você aqui, eu vou aproveitar um quadro nosso. Queria que você falasse em poucas palavras como você se tornou um vascaíno. Você está no quadro A Cruz é o Meu Batismo. Queria que você contasse para a galera em casa. Vamos lá. Eu nasci numa família que só tem vascaíno, né? Meu pai e minha mãe são apaixonados pelo Vasco. Então eu já nasci vascaíno, velho. Já nasci vascaíno. Quando eu nasci, o Vasco ganhou de 3-0 quando eu for. E meu pai queria colocar meu nome de Almir, um jogador do Vasco, a minha mãe disse, não, por favor, isso não é o nome do Luciano Júnior, né? Aí ficou aquela discussão. Tô ouvindo. Aí ficou aquela discussão e eu, com 3 anos de idade, já fui no Maracanã com meu pai, e esse jogo do Vasco, não tenho nem lembrança desse jogo, mas eu estava com ele no colo. E meu pai sempre acompanhando muito o Vasco, né, através de rádio na época, né? Aí depois eu acompanhei o Vasco, que é a minha grande paixão, que é a grande paixão da minha família, não é nem minha, né, gente? Nossa paixão, né? E eu me tornei vascaíno assim, nem me tornei, velho, já nasci vascaíno. Muito legal, muito legal. E, Júnior, espero que você esteja gostando desse nosso novo formato aqui do Caldeirão Vascaíno e espero que você continue a divulgar o nosso programa em todas as suas redes sociais, para os seus amigos, enfim, para todo mundo. Beleza, amigo? Tranquilo, irmão. Um sucesso aí, o programa tem um sucesso. Felicidade aí pro programa e paixão sempre. Isso aí. Vasco na veia, como o Peruquinha sempre fala. Valeu, Júnior. Um abraço. Obrigado aí pelo carinho. Tamo junto, Júnior. Abraço. Valeu. Estamos juntos. Só para levantar uma bola aqui para a galera da mesa, nesse jogo de domingo, eu não tenho a confirmação ainda, Cavalcante, não sei se você já tem no site oficial do Vasco, de quanto os ingressos custarão. Você pode ver aí para mim, por favor? Ainda não tem no site do Vasco não, Zé. Theo, vou te pegar de calça curta aqui, hein? Vambora. Queria que você levantasse uma bola aqui do site supervasco.com para a galera da mesa, enquanto eu faço um contato com o nosso convidado que eu prometi pelo telefone. Vamos lá, é contigo. Show de bola. Vou falar dos 2 volantes que estão se despedindo do Vasco da Gama, que é o Guinha Azul e o Sandro Silva. Queria saber da galera da mesa, Rodrigo Campos e meu parceiro Humberto Quintas, o que vocês acham da gente perder esses 2 atletas aí para esse ano de 2016? Começando, Theo, eu acho que o Sandro Silva ele ficou marcado por uma bobagem que ele fez no jogo contra o Flamengo, tentou sair fazendo uma firula, perdeu a bola, era um torneio amistoso, praticamente não valia nada, apesar de ter uma taxa simbólica, mas a partir dali, a carreira dele, que já não estava lá essas coisas, foi comprado por um preço caro, na minha opinião, junto ao Málaga da Espanha, mas a carreira dele dali para frente não foi adiante no Vasco da Gama, porque deu mole numa partida que para o Vasco tem muita importância e para o rival também tem. Já o Guinha Azul, a gente gosta muito dele pela entrega, pelo esforço, pela raça, até pelo certo folclore que ele tem ao jogar, mas eu acho que futebol mesmo também já está em declínio. Já é um atleta que é lembrado mais pelo que fez do que pelo que faz. Então eu acho que são 2 dispensas que não tendem a fazer tanta falta para o Vasco da Gama. Eu lamentei um pouco mais a dispensa do volante Lucas, que era um atleta mais jovem, mais barato e que poderia ter um futuro, uma longevidade um pouco maior no Vasco da Gama. Meu parceiro Rodrigo Campos, o que você achou dessas saídas? Assina embaixo tudo que foi dito pelo Humberto em relação ao Sandro Silva. Ele sempre foi um jogador com poucos recursos técnicos, né? Mas também não era daqueles dos piores. O pior que tem, não era.
mas não é jogador para Vasco. O Guinha Azul, enquanto ele tinha fôlego, ele era útil. Por mais que muitas vezes ele passasse a insegurança por torcedor, com faltas desnecessárias, cartões desnecessários, e muitas vezes prejudicou o Vasco, mas como disse o Humberto, a entrega dele era muito interessante. É um cara que vestia a camisa, e o torcedor gosta disso. Eu gosto de ver um jogador assim. Só que ele errou a dose. Eu acho que a idade chegou, o cansaço é inevitável, chega atrasado dos lances e aí, como único recurso, resta fazer a falta. E ele não é aquele jogador que sabe fazer a falta discretamente. Ele pega geral. Ele pega geral e aí toma cartão e prejudica o time. Concordo com o Humberto também quando disse que a saída do Lucas, essa sim, merece ser lamentável. Jogador de 27 anos, que fez um bom campeonato antes de ser contratado pelo Vasco, jogando pelo Macaé, estava crescendo, mostrou que tem recursos e infelizmente deixa o Vasco da Gama. Rafael, complementando a informação, Zé Fernando, o nosso Pitbull voltando para casa vai para o futebol argentino e o Sandro Silva, que teve uma passagem discreta no Bragantino, agora vai ser emprestado para o Oeste de São Paulo, Zé. Beleza, Humberto, você tem mais uma pergunta aqui para o nosso amigo Rodrigo Campos, não é isso? Queria prestigiar um colega da mesa aqui, porque a gente está caçando informação sobre quem vem, quem vai, quem chega e quem sai. E esse era o tipo de informação que eu costumava buscar na internet, pelo nome de Rodrigo Campos. O que o Rodrigo disse, qual o furo de reportagem que o Rodrigo Campos conseguiu descobrir dessa vez? Quem fizer a busca pela internet vai achar uma centena de reportagens. Então a pergunta para o Rodrigo é, qual é o maior furo de reportagem que ele conseguiu divulgar, a notícia que ele conseguiu descobrir, na opinião dele, qual é o maior, qual é a que deu mais repercussão, ou a mais difícil, e como ficar sempre na frente da informação, como chegar na notícia antes dos colegas de reportagem. Bem legal essa pergunta, Humberto. É muito gostoso falar sobre isso, né? Eu vivi, na minha carreira profissional, aproximadamente 10 anos dentro de São Januário em períodos alternados. E eu acho que quando a gente está com a responsabilidade de ser o repórter setorista de um determinado clube, e principalmente um clube da grandeza do Vasco, a gente primeiro não tem que ter hora para trabalhar. Não tem essa. O treino vai começar 10 horas da manhã, o jogador só vai falar às 11, mas o repórter tem que estar lá às 8. Para saber quem chegou no horário, para acompanhar, para estar perto, para conversar com o dirigente, para conversar com o jogador, para conversar com o porteiro, com o faxineiro. Isso é muito legal. Conversar com o torcedor, o que ele está achando. Então você viver o clube. Aquela corrida de quando acaba o treino eu tenho que ir embora, você tem que ir embora, você tem que levar seu material para sua redação, para sua rádio, para o seu jornal. Agora, se você ainda tem um tempo, fica um pouquinho mais, viva um pouquinho mais o clube. Eu sempre gostei muito de viver o dia a dia do Vasco da Gama. Apesar de muitas vezes existirem restrições à imprensa, mas a gente tem que criar alternativas, respeitando o que é colocado pela diretoria, mas você tem que respeitar. Então, respondendo a sua outra pergunta sobre qual foi o furo, existe o primeiro furo, que é você dar uma informação na frente de um outro colega. E depois a entrevista. A entrevista, eu lembro que em 2003, o Vasco é campeão carioca, o Vasco tinha Edmundo e o Marcelinho carioca no time, e o Marcelinho não falava com o Edmundo, os dois estavam brigados. E a gente tentando descobrir, e o Marcelinho tinha uma versão, o Marcelinho sempre foi muito político, e o Edmundo não queria falar com a imprensa. O Edmundo estava 3 meses sem falar com ninguém. E aí eu fui insistindo, eu ligava para ele todos os dias, a cada 5 ligações, ele batia o telefone 4 vezes e meia, né? Em uma ele falava, Rodrigo, agora eu não posso falar, mas normalmente ele não falava nem isso, ele ligava. E o nosso papel insistia, ser chato. Até que um belo dia ele entrou no ar comigo, eu estava na Rádio Jornal do Brasil, e com exclusividade ele me respondeu o porquê da briga com o Marcelinho, que foi até os jornais no dia seguinte colocaram como Guerra Santa. Ele dizia que o Marcelinho ia para o quarto dele de madrugada para ler a Bíblia alta e ele tinha maior respeito pelo fato de ser evangélico, tudo, mas ele queria dormir. Ele queria dormir, o Marcelinho não respeitava isso. Essa foi uma entrevista que eu guardo com muito carinho. A notícia que eu guardo com muito carinho, e que teve uma repercussão muito grande, provavelmente vocês vão se lembrar, na volta do Juninho Pernambucano ao Vasco, já com o presidente Roberto Dinamite, eu trouxe uma informação, e a torcida do Vasco não gostou, mas eu estou fazendo aquele nosso papel de trazer a notícia, que houve uma discussão até um pouco áspera
em virtude do atraso dos salários, entre Roberto Dinamite, presidente, e o Juninho Pernambucano, no vestiário do Vasco, após um determinado jogo. Eu recebi essa informação, chequei a informação e divulguei a informação. Eu lembro que imediatamente os torcedores do Vasco começaram, ele está querendo fazer tumulto, ele está querendo complicar, e a gente está lá para trabalhar. E o Roberto Dinamite, e até recentemente tive a oportunidade de trabalhar como comentarista na mesma emissora, e hoje eu tenho um carinho muito grande por ele, ele emitiu uma nota oficial dizendo que eu estava mentindo, que não era uma informação verdadeira, e aquilo criou um clima muito ruim para mim dentro do Vasco, com muitos torcedores. Mas quando a gente trabalha pautado na seriedade, na credibilidade, você tem certeza da notícia, parece que o Papai do Céu te abençoa, e no dia seguinte a coisa começa a mudar. Eu realmente aquela noite não dormi, o Facebook foi invadido por várias pessoas, ele quer fazer crise, ele é chato, ele é mentiroso, e no dia seguinte eu acordo com um telefonema do Juninho Pernambucano. Me ligou para me perguntar quem tinha me passado a informação. Eu falei, não, fonte não se revela, mas houve ou não houve a informação? Ele houve a informação, houve esse problema. E aí me concedeu uma entrevista exclusiva, dizendo realmente que houve o problema com o Roberto Dinamite, que já estava superado, que ele estava ali para ajudar o Vasco. E aí o Vasco foi obrigado a fazer com que aquela nota oficial me criticando fosse tirada do site imediatamente, e depois eu tive a oportunidade, o presidente, o Roberto Dinamite, teve a humildade de me pedir desculpas, e sinceramente foi um gol de placa, daquele que eu considero ter marcado. Então, é aquela coisa do compromisso com a notícia. Nem sempre a gente acerta. Nem sempre o jornalista que antecipa, o Vasco vai contratar fulano. Você tem que ter muita seriedade, tem que ter muito cuidado. E muitas vezes a fonte te passa essa notícia, você checa a notícia, mas ela acaba por um motivo ou outro não se confirmando. Mas daí a dizer que o repórter falou aquilo para prejudicar, falou aquilo para tumultuar, existe uma distância muito grande. Ok, são 22 horas e 50 minutos, você está ligado aqui no Caldeirão Vascaíno, fala Peruca. Zé, duas narrações me marcaram bastante, né, nessa trajetória. E uma delas é a narração de Luiz Penido, quando ele narra o gol da virada do século, né, aquele jogo importantíssimo, Vasco 4, Palmeiras 3 em São Paulo, Vasco campeão da Copa Mercosul. A outra é uma narração do nosso amigo Rodrigo Campos. Deixa eu só te interromper com uma coisa aqui, Peruca. Luiz Penido tem duas narrações antológicas. A primeira... 2.000 narrações. Ele tem que narrar muito. Olha aqui, o Peruquinha até colocou no nosso grupo do nosso Caldeirão Vascaíno uma narração dele, muito bacana. Quando o Flamengo fez 1-0 em cima do Santos, de outro clube agora, e ele falou, deixou chegar, é ruim, hein? Não vai virar não, hein? Deixou chegar, não sei o que lá, ninguém vai virar não. Tomaram de 4 na cabeça e foram eliminados. Luiz Penido, menos. O único time da virada chama-se Vasco da Gama. Mas com todo respeito, complexo. Aquela noite nem dormi, Zé, o Galo cantou 4 vezes. Isso aí, vamos dar prosseguimento. Isso aí. Enfim, eu estava falando que a outra narração importante, a que eu jamais esquecerei, é a do nosso amigo Rodrigo Campos, que eu vou pedir para o nosso operador Alcimar colocar um trechinho agora para a galera escutar. Pode soltar, Alcimar. Olha só, a torcida do Atlético Paranaense e a torcida Os Fanáticos invadindo o lado do Vascaíno, briga generalizada aqui em Joinville, torcedores da Força Jovem contra torcedores dos Fanáticos, uma briga generalizada, briga muito feia realmente, a gente está em risco aqui dentro da Arena Joinville, viu, Rodrigo? Torcedores nesse momento invadindo o gramado de jogo, a gente está em risco aqui.
Rodrigo. Tem 14, a gente vai mandar a palavra. Porque tem muito atleticano invadindo o lado dos vascaínos. E a briga tá comendo solta, a gente tá junto enquanto a bola tá pulando da grade, sendo exprimido daquela grade. Torcedores pulando pra dentro do gramado. E uma rede que separa a arquibancada do gramado. Na verdade, o clube tá todo mundo. O áudio é muito longo, né? Mas é uma narração emocionada do Rodrigo Campos. Esse áudio, né, tem uma duração um pouco grande, estamos perto do fim do programa, mas enfim, Zé, uma narração muito emocionada que retratou realmente o que aconteceu lá na Arena Joinville, né, aquela barbárie terrível, e o jurídico do Vasco poderia ter aproveitado essa narração na época, pois ela retrata realmente o absurdo que foi aquela partida. Eu gostaria que o Rodrigo comentasse brevemente sobre o que ele presenciou naquele dia. Muito bem lembrado, Peru. Eu fico até emocionado com isso, que a gente vive do futebol com tantas coisas bonitas, com tantos jogos inesquecíveis, e esse foi o pior jogo que eu tive a oportunidade de acompanhar. Eu agradeço aqui você reproduzir esse áudio e parabenizo o Rodrigo Machado, que era o repórter que estava no gramado em Joinville, que trazia esse relato. O Rodrigo Machado, em alguns momentos, ele chega a chorar. Ele chega a chorar de emoção. E a gente tem aquela responsabilidade, se eu chorar, minha voz vai ficar embargada e o ouvinte não vai entender nada. Mas foi uma barbárie tão grande, foi uma covardia tão grande que fizeram com a torcida do Vasco. Não estou dizendo ali que o vascaíno era santinho, não, tá? Pelo amor de Deus. Agora, os bandidos que começaram aquilo foram os torcedores do Atlético Paranaense, e isso a gente viu de perto. Todo mundo sabe disso. Isso a gente viu de perto. Então, quando eu questiono o departamento jurídico do Vasco, que foi omisso, esse relato, eu agradeço ao Peruca as palavras elogiosas, mas eu transfiro até o mérito para o repórter que estava lá, que em algum momento ele ficou com medo. O Rodrigo Machado, que é até morador aqui de Niterói, ele ficou com medo de ser agredido também. Ele chegou um momento que ele falou, eu acho que tem um torcedor morto. Quer dizer, isso não combina com o futebol, está longe de fazer parte do que é o espetáculo, o produto futebol, e esse jogo entrou na minha carreira, mas de uma forma extremamente negativa. Bom, são 22 horas e 54 minutos, você está ligado aqui no Caldeirão Vascaíno. O programa de hoje, como sempre, dinâmico, corrido. Conseguimos falar 95% aqui da nossa pauta, feita pelo Homem Peruca, mais uma vez, deu um show aqui, está aprendendo, hein? Peruca está aprendendo a fazer pauta. Está aprendendo. Eu comecei a aprender lá no programa do Rodrigo Campos, Zé, quando eu fui convidado. Eu comecei a aprender, né, Zé? Que bom, que bom. Pelo menos você teve um bom professor, Peruquinho. É verdade. Fico feliz com isso. Zimmer, um abraço, até a próxima terça-feira. Só relembrando para a galera que na terça-feira de carnaval não faremos programa Caldeirão Vascaíno. Será o próximo programa, é o último antes do carnaval, vamos ter o recesso, e aí a gente volta com toda a carga no dia 16. Exatamente. Mandar um abraço a todos, mandar um abraço pro pessoal de Pernambuco. O Rodrigo estava aqui acompanhando, teve gente de Manaus, Saquarema, entrou o ouvinte mesmo, né? Enfim, a galera do Brasil e do mundo inteiro, para não dizer do universo. Galera, até terça-feira, vamos juntos, com fé, e Vasco, domingo, São Januário, tem local de Vascaíno até lá. Beleza, Peruca, um abraço, até a próxima terça. Um abraço, Zé, um abraço, galera. Jamais se esconda, jamais se omita. Não escolhemos o Vasco por uma partida, escolhemos o Vasco para a nossa vida. Tamo junto, galera. Beleza, Pura. Até o Cavalcante, um abraço, até a próxima terça-feira com a galera do Caldeirão Vascaíno. Show de bola, Zé Fernando. Grande abraço, Zé. Sem politicagem, vaidade ou violência. Sou vascaíno de coração. Tamo junto, meu parceiro. Beleza, Humberto. Até a próxima terça-feira. Um abraço, boa noite. Ninguém escolhe o Vasco, o Vasco escolhe seus torcedores. Boa noite. Boa noite. Zimmer, sua frase. É rápido. Era da minha avó, minha falecida avó. Pois não. Do Vasco, nada. Pro Vasco, tudo. Beleza.
É a minha frase, como todo mundo sabe, se você for Vasco, Deus te abençoe. Se você não for, Mulano, fique tranquilo, ele vai te perdoar. O Rodrigo, obrigado pela sua participação aqui. Um abraço pro seu Fernando, um beijo na Fabiana e um beijo na Renata. Obrigado. Grande Vascaína, hein? Grande Vascaína. Valeu, Renata. Obrigado aí. Vamos lá, Rodrigo. Muito obrigado, Zé. É um prazer incrível. A gente tem como termômetro do que é um bom programa de rádio, é aquele que você fica 2 horas dentro do estúdio e quando fala, poxa, já está acabando. Estamos em cima da Poxa, hora. já? Já. Isso é um grande termômetro. Isso que me deixa muito feliz. Fico muito agradecido pelo convite que foi feito. Conte comigo, é sempre uma honra. Estou sempre acompanhando. Um abraço a você, Zé, Tel, Humberto, Zimmer, Piruca, Alcimar aí na mesa de áudio. Muito obrigado pelo carinho e parabéns à Rádio Fluminense por um programa tão qualificado como esse. Boa sorte para o Vasco nesse campeonato estadual. Boa estreia no próximo domingo. Pode puxar, Zé Fernando. E atenção, Vascaínos ao Vasco nada! Tudo! Como é que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da Fusaca! Vasco, Vasco, Vasco! Muito bom, Coruja. Em busca de novas conquistas para o nosso. Porra, muito bom, hein, galera? Estamos na semana que Pô, essa narração aí tem que ter um programa só pra ela. É 11 minutos de áudio. Rádio Fluminense 540. Eu cheguei de surpresa aí.